Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Minhas garotas em DXD. Capítulo 1. No lugar onde tudo está coberto de escuridão, há uma pequena bola de luz flutuando por ali. Não sei há quanto tempo estou aqui. Sei que eu era um estudante do ensino médio e todas as coisas, principalmente anime e mangá que testemunhei. Lembro-me muito bem de tudo isso. Apenas os últimos minutos antes de vir para este lugar escuro estão todos borrados, pensou a bola de luz. Algumas semanas depois, a bola de luz, ou mais precisamente a alma do menino, estava ficando impaciente ou frustrada com toda aquela espera, porque ele tinha começado a ficar entediado ali. Durante todo esse tempo ele havia revisado todos os animes e mangás que já havia assistido ou lido através de suas memórias e agora não tinha mais nada para fazer. Poucos minutos depois de começar a pensar no que fazer, algo como um portal de luz apareceu na frente dele. Do portal, uma figura humanoide vestindo um casaco e calças pretas saiu, mas seu rosto apareceu apenas como um borrão para ele. A figura humanoide primeiro olhou ao redor e depois olhou para a alma e disse: "Desculpe pela demora, eu estava muito ocupado com meu trabalho e esqueci de você." Ele disse em um tom muito casual. Ao ouvi-lo, a alma do homem ficou irritada, mas se controlou e perguntou: "Ok, primeiro, quem é você, que lugar é esse e o que estou fazendo aqui?" Ouvindo sua pergunta, a figura humanoide olhou para ele e disse: um tanto calmo, hein? Para responder às suas perguntas, eu sou um ser de alto nível que supostamente gerencia o ciclo de renascimento desta dimensão e deste lugar, em seus termos. Você pode chamá-lo de vazio e porque você está aqui agora deve ser óbvio para você, já que você está morto. A alma levou algum tempo para digerir a informação e então suspirou e perguntou: "Então o que vai acontecer comigo agora?" Ao ouvir sua resposta, a figura humanoide riu e disse: "Não estou triste nem confuso depois de saber de sua morte." A alma disse calmamente: "Bem, o que está feito, não pode ser revertido e não é assim. Eu tinha familiares ou amigos que sentiriam minha falta mesmo se eu morresse." Ao ouvi-lo, a figura humanoide também suspirou e disse: "Normalmente, uma alma que morre tem que ser enviada para o céu ou para o inferno, dependendo de suas ações, ou ser enviada de volta ao seu mundo em um novo corpo, sem suas memórias, para começar uma nova vida." A alma estava prestes a perguntar algo, mas a figura humanoide o interrompeu e disse: "Mas já que cheguei muito atrasado e fiz você esperar no vazio por tanto tempo, posso lhe dar uma oportunidade de viver uma vida em um mundo que você gosta com alguns desejos, é claro, então o que você diz?" Ao ouvir sua oferta, a alma ficou um pouco animada e perguntou: "Pode ser qualquer mundo, certo? Até mesmo o mundo dos animes e mangás?" "Sim, pode ser qualquer mundo, mas você não pode viajar para outro mundo, apenas para um mundo, então escolha com cuidado." A alma pensou por um tempo, mas de repente pensou em algo e perguntou: "Quantos desejos eu posso receber?" A figura humanoide disse: "Você receberá 5 desejos, dos quais um será sobre mudar sua aparência e o outro será os poderes de qualquer pessoa com alguma otimização." A alma começou a pensar novamente e depois de 1 hora ou mais disse: "Pelo mundo eu gostaria de ir para o mundo do High School DXD. Cool. Ok, está feito. Agora me conte sobre seus desejos." "Ok, para os desejos que eu gostaria de ter. Super crescimento. 2. Criação de habilidades. 3. Imortalidade. 4. Poderes de Saiki Kuzu do anime A Vida Desastrosa de Saiki Kuzu. 5. Aparição de Tatsuya Shiba do anime The Irregular at Magic High School." A figura humanoide pensou por um tempo e disse: "Ok, isso é possível, mas a coisa da imortalidade seria como se você vivesse como outros seres sobrenaturais, o que significa que você poderia ser morto e, em troca, você poderia fazer a vida de seus humanos normais de confiança igual a você, dando a eles seu sangue. Mas isso não funcionaria se nenhum de vocês se reconhecesse ou confiasse um no outro e não, seu sangue não pode ser usado para salvar vidas em situações terríveis ou para tratar ferimentos." A alma ficou em silêncio por um tempo digerindo a informação que lhe foi dada e então, com um suspiro, ele disse: "Ok, e você também pode me tornar órfão, já que não quero que meus pais se envolvam no mundo sobrenatural e me tornem da mesma idade de Sei ou Dou. Ok, todas as coisas estão feitas e como bônus eu lhe daria uma casa em Ku e dinheiro para durar por cerca de 10 anos ou mais. Você reencarnará com 4 anos de idade e também não conte nada sobre mim ou sua vida passada a ninguém, mesmo aqueles em quem você confia. E eu coloquei um selo em seu cérebro para que ninguém pudesse ler seu cérebro e claro, as pessoas não seriam capazes de notar o selo. Agora tchau, tchau e muito obrigado por esta oportunidade." Assim que ele disse isso, ele foi sugado para um portal e a alma perdeu a consciência. Capítulo 2. Em um quarto, um garotinho de cabelos pretos estava deitado na cama. A aparência do garoto pode ser considerada fofa e magra. Depois de um tempo, o garoto abriu os olhos e verificou o ambiente. De repente, ele recebeu algumas informações, ou melhor, memórias em sua cabeça. Ele agarrou a cabeça e cerrou os dentes de dor. Depois de um tempo, ele se levantou, respirando pesadamente e suando também. Ele se levantou da cama e começou a andar em direção ao banheiro. Enquanto andava, ele disse: "Então, meu nome também é Tatsuya Shiba e eu moro na cidade de Kuo. Meus pais morreram há 2 meses durante um acidente de carro e meus parentes me deixaram sozinho nesta casa porque não queriam me acolher." Quando chegou ao banheiro, ele primeiro tomou um banho e então examinou seu corpo. Depois de trocar de roupa, ele foi para a sala de estar e começou a pensar no que faria no futuro e fez um regime de treinamento para si mesmo. De repente, ele pensou que não tinha como verificar sua condição física e poder, então ele pensou em usar sua criação mágica para criar uma habilidade de avaliação. De repente, um choque de corrente passou por seu corpo. Ele pensou consigo mesmo e disse: "Status", e de repente uma pequena tela holográfica apareceu na sua frente. Nome: Tatsuya Shiba. Idade: 4. Raça: humano.
HP, 1000, humano adulto médio em torno de 500. MP, 1000, média de adultos humanos em torno de 100. CP, 1000, média de adulto humano em torno de 100. Força, 50, média de adulto humano em torno de 20 a 25 anos. Agilidade, 50, média de um adulto humano com cerca de 15 anos. Resistência, 42, média de adultos humanos em torno de 30 anos. Inteligência, 50, média de adultos humanos em torno de 20 a 25 anos. Magia, 28, média de adulto humano em torno de 30 a 35 anos. Sorte, 100. Habilidades, criação mágica, super crescimento, avaliação, poderes de Saiki Kuzuo. Vendo seu status, uma coisa ficou clara para ele, a triste verdade sobre seus poderes. Ele ainda tem que estudar. Enquanto ele ainda estava deprimido, ele pensou por um tempo, mas não entendeu algumas coisas. Primeiro, porque sua raça era alta humana em vez de apenas humana e o que era CP em seu status, mas deu de ombros. Ele sabia porque suas estatísticas eram tão altas, era por causa do crescimento contínuo que os poderes físicos causavam ao corpo. Então agora as únicas coisas que restavam a fazer eram criar habilidades para controlar e esconder meus poderes junto com outras habilidades úteis. Salto de tempo. Depois de horas pensando, Tatsuya criou algumas novas magias e habilidades. 1. Decepção para esconder sua assinatura de energia. 2. Película de proteção para não usar sua petrificação e psicometria por engano. 3. Controle psíquico para controlar seus poderes psíquicos. 4. Magia elementar. 5. Magia espaço-tempo. 6. Combate corpo a corpo. 7. Magia da criação. 8. Barreira mágica. 9. Magia da luz. 10. Magia negra. 11. Magia de cura. 12. Detecção. 13. Memória fotográfica. Ele assentiu e se sentiu orgulhoso de seu trabalho, depois foi até a cozinha para preparar seu almoço e depois de comer, foi para seu quarto descansar um pouco. Quando chegou ao seu quarto, ele encontrou um envelope em sua mesa. Ele pegou o envelope, abriu e encontrou um cartão e uma carta. Ele abriu a carta e dizia: Eu Tatsuya, seu simpático doador de desejos aqui. Espero que você tenha chegado lá sem problemas. De qualquer forma, aqui está o cartão que contém cerca de 15 milhões de ienes. Acho que deve ser o suficiente por enquanto e também para praticar combate. Você pode ir em sua forma astral e lutar contra muitas criaturas lá e pode até encontrar uma ou duas surpresas lá. De qualquer forma, é tudo por agora. Tchau. PS. Não se esqueça de manter minha existência em segredo. Depois de ler a carta, Tatsuya usou sua magia de espaço-tempo para criar um bolso dimensional e colocou a carta e o cartão nele. Depois de pensar um pouco, Tatsuya decidiu verificar o layout da cidade antes de ir dormir. Ele trocou de roupa e também colocou algumas de suas roupas no depósito e saiu de casa. Salto de tempo. Depois de verificar a maioria das ruas perto dele e comprar algumas compras, além de um telefone, ele voltou para casa. Pegou algumas compras e colocou tudo na mesa antes de arrumá-las. Depois de terminar de se arrumar, ele olhou para o relógio e pensou que ainda havia algum tempo antes do jantar, então ele começou a brincar com seus poderes. Por causa de sua super habilidade de crescimento, seus poderes evoluíram extremamente rápido. Enquanto ele se divertia flutuando pela casa, ele ouviu a campainha, se assustou e caiu de bunda no chão. Ele foi em direção à porta sem parecer nem um pouco assustado, pois seu corpo já estava tão duro que a queda não lhe causou nenhuma dor e ele já havia verificado quem estava na porta através de sua detecção e visão de raio-x. Quando ele abriu a porta, encontrou 3 pessoas paradas na sua frente, um homem com quase 30 anos, uma mulher com mais ou menos a mesma idade do homem e uma garotinha que tinha mais ou menos a idade dele. O mais significativo era que Tatsuya sabia quem era a garota. A garota tinha cabelos castanhos claros e olhos levemente violetas e parecia uma moleca. Tatsuya se lembrou de vê-la no anime, ela era de fato Irina Shidou. Tatsuya olhou para o homem e perguntou: Como posso ajudá-lo? O homem olhou para Tatsuya, sorriu e disse: Boa noite, meu nome é Touji Shidou e eu e minha família nos mudamos para cá esta tarde. Então pensei em nos apresentar aos vizinhos. Ao ver seu pai se apresentando, Irina também levantou a mão e disse: Prazer em conhecê-lo, meu nome é Irina Shidou. Tatsuya assentiu e disse: Prazer em conhecê-la também, meu nome é Tatsuya Shiba, espero que possamos nos dar bem. Tatsuya curvou-se um pouco enquanto se apresentava. Ele olhou para a única pessoa que não se apresentou. Como se entendesse o que ele estava perguntando, a moça curvou-se um pouco e disse: Prazer em conhecê-la, meu nome é Grace Shidou, sou a mãe de Irina. Tatsuya os recebeu em sua casa e os fez sentar na sala de estar. Ele foi até a cozinha e trouxe chá gelado e alguns lanches para eles. Quando ele voltou, Touji olhou para ele e perguntou: Tatsuya-kun, onde estão seus pais? Quero conhecê-los também. Tatsuya colocou os copos e os salgadinhos na mesa, sentou-se no sofá em silêncio, olhou para ele e disse: Eles não existem mais. Eu moro sozinho. De repente o ambiente na sala ficou pesado e Touji se sentiu culpado por perguntar sobre seus pais. Touji olhou para ele e disse: Sinto muito. Tatsuya acenou com as mãos dizendo que estava tudo bem. Grace olhou para ele com pena e perguntou: E seus outros parentes, onde eles estão? Tatsuya olhou para ela e disse: Há alguns problemas na família, é por isso que não posso viver com eles. Ao ouvi-lo, ela parou de fazer perguntas. A atmosfera começou a ficar mais tensa, mas foi quebrada pelo som de um ronco do estômago de Irina. Todos olharam para ela que estava segurando a barriga e estava corando de vergonha. Ao vê-la daquele jeito, todos começaram a rir. Touji se levantou do seu assento e perguntou: Por que você não janta conosco, Tatsuya-kun? A comida da Grace é muito deliciosa.
Irina também superou seu constrangimento e disse, sim, a comida da mamãe é muito boa, você deveria se juntar a nós. Ela agarrou as mãos de Tatsuya e olhou para ela com uma expressão que dizia, você vai se juntar não importa o que aconteça. Vendo a expressão dela, Tatsuya deu um suspiro derrotado e concordou com eles. Ao vê-lo daquele jeito, Touji e sua esposa sorriram para os filhos e foram para a casa deles jantar. Capítulo 3. Time Skip, um mês. Depois daquele dia, a família Shido frequentemente chamava Tatsuya para jantar e para passeios. Até mesmo Tatsuya às vezes chamava os Shidos para jantar em sua casa e eles ficavam surpresos que um garoto da mesma idade de sua filha pudesse cuidar de si mesmo tão bem, já que sua casa era bem cuidada e sua comida também era deliciosa. Para Tatsuya, parecia que os Shidos tinham perguntado na vizinhança sobre ele e descobriram como seus parentes se recusaram a acolhê-lo após a morte de seus pais. Eles estavam bravos com seus parentes e frequentemente tentavam adotá-lo também, mas ele gentilmente se recusou a eles, dizendo que estava bem em viver assim. Tanto Irina quanto Tatsuya se juntaram à mesma escola e Irina foi quem o forçou a se juntar à mesma escola, pois ela não queria estar em uma escola cheia de estranhos. Irina frequentemente brincava com ele ou saía com ele para passear pela cidade, pois ele era seu único amigo e ela não tinha nenhum problema com isso, pois nunca ficava entediada quando ele estava perto dela. Durante esse tempo, Tatsuya também começou a treinar em sua forma astral e ele só tinha um pensamento sobre esse tipo de treinamento. É muito fácil. Acontece que os poderes de Saiki, junto com sua magia e super crescimento, eram demais para lutar contra aqueles monstros. Embora às vezes alguns monstros fortes possam aparecer, eles também são derrotados facilmente, só que levam um pouco mais de tempo. E esse um pouco mais de tempo, aqui significa de 5 a 10 segundos. Tatsuya também criou mais algumas habilidades usando sua habilidade de criação e algumas armas usando magia de criação também. Habilidades: 1. Full counter mágico e físico. 2. Estilo espada encad. 3. As armas de Tatsuya disparando. 4. Poderiam caras taijutsu. 5. Manipulação dos chakras. 6. Manipulação do ki. 7. Super regeneração. 8. Super recuperação mágica. 9. Fortalecimento do corpo. 10. Funcionamento ilimitado das lâminas, canto ainda necessário. 11. Magia de negação. 12. Luz do sol. 13. Pensamento paralelo. 14. Traço mágico. 15. Limite. 16. Manipulação da gravidade. 17. Resistência a estados anormal. Armas. 1. Fantasmas nobres. 2. Tesouros sagrados. 3. Elucidador. 4. Repulsor escuro. 5. Pistolas Taurus de prata. 6. Armas imperiais. A maioria das habilidades de Tatsuya continuaram evoluindo, mesmo que ele as tenha feito por um curto período. A maioria das habilidades do anime que ele obteve foi porque todos os animes e mangás estão armazenados em seu cérebro e ele é capaz de se lembrar deles por causa de sua memória fotográfica e é capaz de imaginá-los claramente por causa da habilidade tautografia de Saiki, fazendo ganhar habilidades por causa do super crescimento. Por causa de toda a habilidade e sua taxa de crescimento sobrenatural, ele já está no nível em que pode derrotar os seres de classe mais poderosos deste mundo. Ele teve que colocar limitadores em seu corpo para não matar ninguém acidentalmente. No momento, Tatsuya está meditando em seu quarto, pois é a única coisa em que ele não fica entediado, pois o nível de dificuldade nunca diminui e ele também se sente calmo e em paz enquanto medita. Depois que ele terminou de fazer sua meditação, ele saiu para seu treino matinal. Mesmo que sua força sempre aumente, ele a suprime colocando limitadores em seu corpo e então aumentando a gravidade em seu corpo. Ele não precisa fazer isso, pois sua força e outras estatísticas físicas continuam aumentando, mas isso não significa que isso mude seu corpo também. Ele precisa malhar para manter seu físico, pois é um comedor voraz e um gourmet também. Ele também gosta de fazer isso, pois era algo que ele gostava de fazer no passado também. Depois de terminar seu treino, ele entrou em casa, tomou banho e preparou o café da manhã para si mesmo. Depois de comer e fazer todas as tarefas da casa com seus poderes psíquicos, ele pensou que deveria ir comprar mantimentos. Depois de trocar de roupa e verificar todas as coisas na casa, ele saiu. Assim que abriu a porta, ele deu de cara com Irina, que quando viu Tatsuya ficou animada e o abraçou. Tatsuya, que ainda estava chocado com isso, inconscientemente a abraçou de volta. Vendo as duas assim, Grace riu, mas Touji tinha uma expressão conflituosa. Ele estava feliz em ver sua filha assim, mas estava ficando frustrado por Tatsuya ter levado sua filha embora. Touji fingiu tossir para chamar a atenção deles. Quando Tatsuya ouviu Touji tossindo, ele voltou à realidade e imediatamente se separou dela. Irina, que ainda era uma criança, não entendeu nada. Ele olhou para eles e perguntou, por que vocês estão aqui tão cedo e como Irina acordou cedo hoje? Ao ouvi-lo, os dois pais riram, mas Irina fez beicinho e desviou o olhar com um HMPH, e inflou as bochechas. Tatsuya olhou para ela e cutucou suas bochechas infladas para a diversão do outro. Irina, que ficou irritada, olhou para ele com raiva e disse, Mo, não me provoque tanto. Tatsuya assentiu e perguntou, então por que você está aqui tão cedo? Ao ouvir sua pergunta, Irina sorriu de alegria e disse, como hoje é fim de semana, a escola vai começar na semana que vem. Vamos ao parque de diversões e viemos aqui para convidá-lo. Ao ouvi-los, Tatsuya, que estava prestes a sair para comprar mantimentos, começou a pensar. Vendo que Tatsuya não estava concordando com ela, Irina usou seu ataque final. Ela olhou para Tatsuya e seus olhos de cachorrinho e perguntou, você virá conosco, certo? Ao vê-la fazer olhos de cachorrinho, Tatsuya quis desviar o olhar, mas ainda conseguiu senti-los. Ele olhou para seus únicos salvadores, os pais dela, que estavam rindo ao vê-lo sendo incomodado por ela.
Tatsuya finalmente suspirou em derrota e disse, ok, eu irei com você, mas quando voltar por favor pare em algum lugar, pois preciso comprar algumas coisas. Enquanto Tatsuya dizia isso, Irina já havia começado a arrastá-lo para o carro. Capítulo 4. Depois da viagem ao parque de diversões, no dia seguinte, Tatsuya e Irina foram comprar os suprimentos que precisariam para a escola e aqui também Irina tentou fazer Tatsuya comprar coisas que pareciam semelhantes às dela. Mas desta vez Touji levou Tatsuya com ele, deixando Irina com Grace, para a grande decepção de Irina. Touji até se desculpou pelo comportamento e apego de Irina, ao que Tatsuya acenou com as mãos para garantir que estava tudo bem. Depois de comprarem seus suprimentos, eles foram para casa, pois deveriam começar a escola amanhã e embora tenha havido uma pequena mudança nos planos, Tatsuya não contou a Irina, pois ela ficaria chocada ao saber, mas foi apenas um pequeno problema, pois seus pais também sabiam. De manhã, Irina e Tatsuya foram alegremente para a escola junto com a família dela, embora os três estivessem pensando qual provavelmente seria a reação de Irina ao ouvir sobre isso. Quando chegaram ao prédio principal da escola, Irina pegou a mão de Tatsuya e começou a arrastá-lo enquanto dizia, vamos Tatsuya. Tatsuya apenas suspirou e a puxou levemente, fazendo-a parar. Irina tinha um olhar confuso no rosto, pois Tatsuya nunca havia parado quando ela o puxava. Tatsuya tinha uma expressão desamparada no rosto. Ele olhou para Touji, que estava olhando para longe deles. Ao ver isso, Tatsuya teve suas veias saltando na testa e então uma ideia surgiu em sua cabeça. Ele olhou para Irina e disse, seu pai quer te contar uma coisa. Ao ouvi-lo, todos eles tinham expressões diferentes. Tatsuya que estava sorrindo enquanto olhava para Touji. Grace estava se esforçando para segurar o riso. Irina estava olhando para Touji com uma expressão confusa, mas fofa no rosto e por último Touji cujos lábios estavam se contraindo e estava internamente xingando Tatsuya. Tatsuya levou Irina até seu pai, soltou sua mão da dela e disse tchau, enquanto caminhava em outra direção, diferente daquela para onde Irina o estava levando. Irina olhou para Tatsuya e então olhou para Touji que estava tentando desviar o olhar dela. Irina que ainda estava encarando seu pai perguntou, o que você quer falar comigo e por que Tatsuya está indo naquela direção? Ao ouvir sua pergunta, Touji franziu a testa, mas ainda assim ganhou confiança e disse, veja, Irina, embora você e Tatsuya tenham se matriculado na mesma escola, havia muitas crianças no seu prédio, por isso alguns alunos foram transferidos para o novo prédio e Tatsuya é um desses alunos. Irina olhou primeiro para o prédio na frente dela e depois para o prédio ao lado dela. Embora ambos os prédios estivessem próximos, ainda causou um dano enorme a Irina. Irina olhou para Touji por um tempo e então sorriu e disse, ok, tchau. Ao ver a reação dela, os pais ficaram chocados e olharam para Irina com estranheza. Irina começou a se mover em direção à escola, mas depois de dar alguns passos, ela parou. Ela se virou e olhou para seus pais com um sorriso no rosto. Ela virou seu corpo e começou a correr na direção de Tatsuya enquanto gritava, eu vou com ele. Touji piscou por um tempo e então começou a correr em direção à filha enquanto gritava, espere. Irina chegou ao portão da escola de Tatsuya, mas seu pai já a havia segurado. Ela agarrou o portão da escola enquanto seu pai a puxava enquanto dizia, Irina, solte-a, você vai se atrasar. Ao que Irina respondeu, não, solte-a, eu vou com Tatsuya. Vendo o pai e a filha, todo o público próximo estava se perguntando o que estava acontecendo ali. Enquanto isso acontecia, Grace e Tatsuya fingiam que não estavam com eles e se esconderam na multidão. Ambos se entreolharam e assentiram enquanto apertavam as mãos. Tatsuya foi para sua aula silenciosamente sem que ninguém o notasse e Grace voltou para o carro silenciosamente. Vendo que ninguém iria ajudá-la, Irina relutantemente a soltou e Touji rapidamente a pegou no colo para que ela não pudesse tentar novamente e a levou para sua aula. Capítulo 5. Depois de deixar para trás o desesperado casal de pai e filha, Tatsuya foi para sua aula e ocupou o lugar mais famoso, o lugar do protagonista, pois ainda estava vazio. Depois de se sentar, ele olhou pela janela e viu Irina e Touji ainda tentando conquistar um ao outro. Ele ficou um pouco surpreso quando viu Irina desistir facilmente. Logo depois disso, mais alguns alunos começaram a chegar à sala. Ele olhou para o assento ao lado dele e viu um garoto com cabelo loiro sentado ali e ele parecia estar na mesma situação que Tatsuya, ou seja, ele também não conhecia ninguém ali. Quando ele estava prestes a se apresentar ao menino, o professor chegou à sala. A professora olhou ao redor da classe e assentiu ao ver que todos estavam presentes. Ela se apresentou a eles e então pediu que os alunos fizessem o mesmo. Quando chegou sua vez, ele se levantou e disse Tatsuya Shiba, e então sentou-se silenciosamente. O professor e os alunos deram a ele um segundo olhar, mas deixaram por isso mesmo. Tatsuya olhou para o garoto que estava sentado ao lado dele e se levantou para se apresentar. Mas Tatsuya ficou muito surpreso em conhecer um dos personagens do show tão cedo. O garoto que se levantou olhou para o professor com um sorriso animado e disse, meu nome é Saji Jinshiro, espero que todos possamos ser amigos e sentou-se. Tatsuya olhou para ele por um segundo, mas então olhou de volta para o professor. Depois da introdução, as aulas continuaram normalmente. Tatsuya, embora achasse que era fácil para ele, ainda olhava para o professor e não olhava para fora da janela, ou dormia na mesa como qualquer outro protagonista. Agora, não entenda mal, ele ainda não estava ouvindo o professor, mas estava meditando com os olhos abertos. Depois que o sinal para o intervalo tocou, Tatsuya olhou para o garoto sentado ao seu lado, moveu a mão para frente e disse, prazer em conhecê-lo, sou Tatsuya Shiba. Saji olhou para ele e sorriu antes de apertar sua mão e dizer, prazer em conhecê-lo também, sou Saji Jinshiro. Os dois conversaram por um tempo e Tatsuya confirmou sua suspeita de que Saji também não conhecia ninguém aqui. Os dois saíram e almoçaram juntos. Também havia alguns garotos que se aproximaram deles e eles também se tornaram amigos dos dois, embora os outros garotos junto com Saji estivessem um pouco irritados, pois muitas garotas vinham até Tatsuya para falar com ele e pedir para ele brincar com elas.
Tatsuya só conseguia sorrir desamparadamente. Enquanto tudo isso acontecia, Tatsuya não notou Irina, que estava secretamente olhando para ele com um olhar odioso. Depois que o intervalo do almoço acabou, todos eles voltaram para a sala e novamente Tatsuya fez a mesma coisa. Embora durante o tempo em que foram convidados a jogar dodgeball no campo, a maioria dos meninos pensou em dar uma lição em Tatsuya, pois ele se tornou muito popular entre as meninas, embora fosse seu primeiro dia na escola. Tatsuya, que ouviu o que eles estavam pensando por meio de sua telepatia, decidiu ensiná-los a mexer com ele. No campo, a única coisa que o jogo poderia ser chamado era aniquilação total. Tatsuya desviou de todas as bolas que foram em sua direção enquanto as rebatia implacavelmente, embora controlasse sua força para não causar ferimentos sérios. Depois daquele jogo, sua popularidade entre as meninas aumentou ainda mais e o respeito e o medo entre os meninos também aumentaram. Quando a escola acabou, Saji e Tatsuya saíram da sala juntos enquanto conversavam um com o outro. Após chegarem ao portão da escola, Saji e Tatsuya seguiram caminhos separados. Tatsuya, que avistou Irina, foi até ela. Quando ele se aproximou, viu que ela estava falando com alguém. Para não perturbá-la, ele ficou ali em silêncio enquanto esperava que eles terminassem a conversa. Quando eles pararam de falar, ele se aproximou e disse: "Oi, Irina, como foi seu dia?" Irina, que ouviu alguém chamando-a, olhou na direção da voz e quando descobriu que era Tatsuya, ela HMPH, e desviou o olhar enquanto fazia beicinho. Tatsuya foi até Irina, cutucou suas bochechas e disse: "Sinto muito por não ter te contado sobre isso, pois você estava muito animada para a escola e ficaria desapontada se soubesse." Mesmo que ela o tenha ouvido se desculpando, mas ainda estava olhando para longe. Ao vê-la daquele jeito, Tatsuya suspirou e disse: "Ok, eu vou cozinhar qualquer coisa para você no jantar hoje, tudo bem." Ao ouvir isso, Irina imediatamente o perdoou e o abraçou com entusiasmo. Tatsuya também a abraçou de volta, mas logo se separou e perguntou: "Então, como foi seu dia? Você fez algum amigo?" Ao ouvir sua pergunta, Irina sorriu e disse: "Sim, a escola era boa, mas seria melhor se você também estivesse aqui. Sim, eu também fiz amigos." Ela olhou para um garoto de cabelos castanhos e disse: "Conheça meu amigo Issei." Issei, que estava ali ouvindo a conversa, ficou surpreso e disse: "Olá, prazer em conhecê-lo. Sou amigo de Issei Oudou Shidou." Tatsuya, que ouviu seu nome, não ficou tão surpreso, pois sabia que Irina conheceria Issei nessa época. Ele estava apenas um pouco animado para conhecer o MC do anime na vida real. Ele moveu sua mão para frente e disse: "Tatsuya Shiba, amigo de Irina, prazer em conhecê-lo também." Eles ficaram ali e conversaram por um tempo antes de irem para casa, enquanto os pais de Issei e Irina chegavam. Ambas as famílias se apresentaram e tanto a mãe quanto o pai de Issei ficaram surpresos quando viram o quão bem educado Tatsuya era. Eles inicialmente pensaram que Tatsuya era irmão de Irina, mas Irina imediatamente negou. Quando ela percebeu o que tinha feito, ela ficou envergonhada e ele estava atrás de Tatsuya. Ao vê-la daquele jeito, os pais de Issei, Grace e Tatsuya, estavam rindo. Issei ficou confuso e Touji novamente tinha uma expressão conflituosa, pois, embora estivesse se divertindo ao ver sua filha daquele jeito, também estava pensando que sua filha estava se afastando dela. Depois de tudo isso, ambas as famílias se despediram e foram embora, embora Grace tenha arrastado Touji pela orelha, para a diversão de Irina e Tatsuya. Capítulo 6. Depois de conhecer Saji e Issei, um ano inteiro se passou sem muitas mudanças na vida de Tatsuya. As principais mudanças. Embora a principal mudança que ocorreu foi que Tatsuya agora é capaz de lidar com seres da classe Satã facilmente e pode ir de igual para igual com alguns seres de superclasse inferior. Issei e Saji ainda não se conheceram, pois, embora Tatsuya saia principalmente com Saji, Issei já começou a falar sobre seu amor por Seios e seu sonho de ser um rei de harém no futuro, por causa do qual Tatsuya tenta evitá-lo principalmente e por causa disso Saji também não conheceu Issei. Embora para Irina, que não entende o que era o significado dessas coisas, pensou que Issei era muito legal. Embora Tatsuya tentasse fazê-la entender que era ruim estar perto dele, ela zombou dele e disse que ele estava apenas com ciúmes de Issei, pois muitas pessoas o conheciam por causa de suas palhaçadas. Os pais de Irina também perguntaram a Tatsuya sobre os Issei e estavam muito preocupados com a filha. Eles pediram a Tatsuya para ajudá-la, e Tatsuya contou a eles sua experiência sobre isso. Eles só podiam suspirar e esperar que tudo ficasse bem com a filha. Tatsuya também começou a visitar a igreja junto com os Shidous, pois Touji queria trazê-lo para o lado da igreja, pois ele já era muito forte para sua idade. Apenas a quantidade que ele mostra a eles. Ele até lhe contou os benefícios de se juntar à igreja, mas ainda assim Tatsuya recusou. Quando Touji começou a ficar bastante desesperado, ele foi espancado até a polpa por Grace para não perturbar Tatsuya. Hoje, como qualquer outro dia, Tatsuya acordou, tomou seu café da manhã, foi para a escola, saiu com Saji e voltou para casa. Esses dias Irina começou a ignorá-lo e agora passava a maior parte do tempo com Issei. Quando Tatsuya voltou para casa à noite, ele primeiro tomou um banho e então fez seu jantar e comeu. Ele estava prestes a ir para a cama, mas sentiu uma presença no plano astral. Ele rapidamente foi para seu quarto, deitou-se na cama e se transformou em sua projeção astral. Quando ele viu o plano astral, ele ficou bastante chocado, pois muitas criaturas no plano pareciam ser mais fortes do que as que ele tinha visto antes. Ele usou a avaliação apenas para ter certeza e ficou surpreso ao ver que esse era realmente o caso. Mesmo que ele ainda possa derrotar essas criaturas com facilidade, ele ainda ficou surpreso ao ver que elas tinham ficado mais fortes. De repente, ele sentiu um pico repentino de energia e imediatamente saiu de seus pensamentos. Ele tentou encontrar a assinatura mágica da fonte, mas não conseguiu. Ele começou a voar em direção à fonte de energia em sua velocidade máxima e depois de 10 minutos ele chegou ao destino e ficou chocado ao ver a razão do pico repentino de energia.
Na frente dele estava uma raposa laranja muito familiar com 9 caudas. Ao vê-lo, ele começou a pensar como isso era possível, já que o ser havia dito que ele não seria capaz de viajar para um mundo diferente e este mundo era de fato o mundo DXD. Então como isso estava acontecendo? Mas enquanto ele pensava, a raposa já o tinha visto e estava prestes a atacar, mas parou quando viu que o humano não estava atacando. Tatsuya ainda estava pensando profundamente quando de repente se lembrou. Não foi dito que houve algumas surpresas? Essa é uma delas? Assim que ele pensou sobre isso, um bilhete chegou em suas mãos. Tatsuya leu o bilhete que dizia assim, Depois que ele leu o bilhete, seus lábios se contraíram, mas ele se acalmou. Assim que ele se acalmou, a raposa perguntou, Ei, humano, onde estou? Quando Tatsuya ouviu a pergunta, ele estava prestes a responder, mas de repente percebeu que algo estava diferente. Ele percebeu que a raposa na frente dele não era a que ele conhecia. Ele não era Kurama de Naruto porque a raposa tem uma porra de voz de menina. Tatsuya ficou chocado novamente e dessa vez não conseguiu se acalmar. Ao ver que o humano na frente dela não estava respondendo, a raposa rosnou e começou a aliviar a pressão. Quando Tatsuya percebeu que a pressão estava aumentando, ele saiu do seu estupor, olhou para a raposa e disse, desculpe, eu estava pensando em algo, o que você disse? Ao ver que o humano à sua frente não estava nem um pouco afetado pela pressão, a raposa ficou intrigada e perguntou novamente, onde estou e quem é você? Tatsuya olhou para a raposa e disse, estamos no plano astral e em minha identidade sou Tatsuya Shiba. Prazer em conhecê-lo. Tatsuya fez uma leve reverência e sorriu para a raposa. Ao ver o humano à sua frente, a raposa ficou muito divertida e disse, da mesma forma, eu sou Kurumi, uma besta com cauda de chakra. Após a apresentação, Kurumi e Tatsuya começaram a interrogar. Após algumas horas de perguntas e respostas, ambos chegaram às suas conclusões. A conclusão foi, ambos não sabem o que está acontecendo. Estava claro que Kurumi não era deste mundo, mas de um mundo semelhante ao de Naruto. A diferença era que o mundo de onde Kurumi veio era um mundo de gênero misto de Naruto, mas naquele mundo o clã Otsutsuki já os havia destruído. Então, para detê-los, todas as bestas com cauda e alguns shinobis poderosos deram a ela seu poder para interceptar seu último ataque. Quando seus ataques colidiram, uma grande explosão ocorreu e ela se viu no plano astral. Mesmo que eles não entendam, de alguma forma a explosão abriu um portal para esta dimensão e ela pousou naquele plano astral. Depois de um momento de silêncio, Tatsuya perguntou, então o que você faria agora porque a partir de agora você não pode deixar o plano astral? Depois de pensar por um tempo, Kurumi olhou para ele como se o avaliasse, ela sentiu depois de um tempo e disse, ok, Tatsuya, torne-se meu Jinchuriki. Tatsuya olhou para ela por um tempo e piscou e gritou, o quê? Kurumi olhou para ele com uma expressão divertida e disse, eu não posso viajar para o mundo real deste plano, mas você pode, então, ao se tornar meu Jinchuriki, eu também posso ir embora e além disso, Kurumi se transformou em uma mulher linda e voluptuosa e lambeu sua bochecha e disse, a quantidade de poder que você está emitindo está me deixando excitada. Ela tinha um sorriso sedutor no rosto que se transformou em um sorriso gentil antes de dizer, e você não abriga nenhuma má intenção ou sentimento negativo em relação a mim, então não tenho problemas em ficar com você pelo resto da sua vida. Tatsuya olhou para ela por um tempo e então disse, antes de dizer qualquer outra coisa, escute, eu não sou um humano normal. Eu pertenço a uma raça chamada Alto-Humano e sou basicamente imortal, então você ainda quer ficar comigo? Quando ela ouviu que ele era imortal, ela ficou muito feliz, agarrou-se a ele e disse, então é ainda melhor que eu possa ficar ao seu lado sempre. Tatsuya, que ouviu a resposta, suspirou derrotado e disse, ok, então o que eu tenho que fazer? Assim que ele fez essa pergunta, Kurumi agarrou seu rosto e lhe deu um beijo profundo e apaixonado e disse, obrigada, agora estarei sob seus cuidados, trate-me bem. E ela foi absorvida por seu corpo na forma de uma névoa laranja. Tatsuya saiu do seu estupor e disse, foi bom, talvez eu tente de novo algum dia. Quando ele disse isso, uma voz surgiu em sua mente e disse, então você gostou, me pergunte quando quiser. Ela disse com uma voz sensual. Tatsuya assentiu e coletou todo o chakra vazado antes de retornar. Capítulo 7. 2 meses se passaram desde que Tatsuya se tornou o Jinchuriki de Kurumi. Durante esses 2 últimos meses, algumas coisas mudaram para Tatsuya. Primeiramente, Saji mudou de escola porque seu pai se mudou para outra parte da cidade. Então a vida escolar se tornou um pouco mais chata para Tatsuya. Embora ele converse com Kurumi durante a escola, mas ainda se sente um pouco solitário quando Saji sai da escola e Irina está bastante ocupada com Issei. Mas o maior benefício que ele obteve depois de se tornar um Jinchuriki foi que agora ele podia usar ninjutsu, genjutsu e taijutsu, pois ele lia a mente de Kurumi e descobria todo o conhecimento sobre sinais de mão e os mecanismos desses jutsus. Ele até criou habilidades depois de ganhar o conhecimento que Kurumi possuía. Habilidades. 1. Domínio dos sinais de mão. 2. Arte do punho gentil. 3. Fuinjutsu. 4. Olhos de Sharingan. Ele removeu a maldição dos olhos e é capaz de usar todas as habilidades do Mangekyo. 5. Olhos de Byakugan. 6. Olhos de Rinnegan. 7. Olhos Tenseigan. 8. Liberação dos 5 elementos. 9. Modo sábio, obtido de Kurumi que evoluiu. 10. Kekkei Genkai, todos. 11. Liberação de pó, Kekkei Touta. 12. Manto de besta com cauda. 13. Modo besta com cauda. 14. Modo do sábio dos 6 caminhos, ambas as metades de Indra e Ashura. 15. Gula.
Quando ele obteve o poder dos olhos, Kurumi ficou surpresa e perguntou como ele os obteve, ao que ele simplesmente disse: parece que os poderes do clã Otsutsuki também estavam presentes no plano astral e foram absorvidos enquanto absorviam seu chakra restante. Ao ouvir sua resposta, Kurumi pensou que era possível e deixou por isso mesmo. Quando Tatsuya ouviu sua pergunta sobre os olhos, ele ficou surpreso, mas quando a viu aceitando sua resposta, ele suspirou de alívio. Ele também ia ao plano astral todas as noites e aprimorava seus movimentos e praticava seus jutsus. Agora ele não tem medo de nenhuma criatura neste universo, pois com seu poder de 6 caminhos ele poderia facilmente aniquilar qualquer superclasse. Sem mencionar Tenseigan, com o qual dividir a Terra em 2 partes não é grande coisa para ele. Mesmo que seres como Fizz ou Great Red viessem atrás dele, ele poderia simplesmente usar Kamui e entrar em sua dimensão. Apenas mais alguns anos com sua taxa de crescimento, ele se tornaria um Saitama com alguns benefícios extras. Agora mesmo Tatsuya e Kurumi estão discutindo. Agora era a hora de fazer o jantar, mas Tatsuya está sem mantimentos por enquanto. Tatsuya disse: qual é o problema? Eu posso comer só macarrão instantâneo. Por que você está recusando essa ideia? Não, você não vai comer macarrão instantâneo hoje. Você está comendo há 3 dias, disse Kurumi. O que há de errado com macarrão instantâneo? É só fazer o trabalho. Eles continuaram a discutir um com o outro por alguns minutos. Kurumi, que estava ficando cansado de discutir com Tatsuya, teve uma ideia e disse: ok, se você não for comprar mantimentos, não poderá comer gelatina de café, como comeu a última ontem. Ouvindo isso, Tatsuya ficou chocado e foi rapidamente trocar de roupa. Ele não sabe se isso foi por causa de ter tomado os poderes de Saiki, mas ele tem um dente doce e assim como ele também gosta mais de gelatina de café. Depois de comprar mantimentos no caminho para casa, ele estava conversando com Kurumi sobre várias coisas quando de repente sentiu uma explosão de mana. Ele rapidamente guardou suas compras no bolso dimensional e correu em direção ao local. Quando chegou lá, encontrou algumas pessoas cobertas de gelo e uma garota que estava agachada segurando a cabeça e chorando e dizendo: fique longe e me deixe em paz. Eu não fiz nada, por favor, alguém me salve. Ao ouvir sua voz, uma lembrança voltou à minha mente e imediatamente corri em sua direção, a abracei e disse: acalme-se, está tudo bem, estou aqui. Tatsuya acariciou sua cabeça enquanto dizia essas palavras silenciosamente. Ao reconhecer a voz, ela olhou para a pessoa e disse: Oni-sama. Tatsuya olhou para ela, deu um sorriso gentil e disse: sim, é seu Oni-sama Miyuki. Miyuki começou a chorar mais uma vez e abraçou Tatsuya de volta. Tatsuya continuou a consolá-la enquanto se lembrava das memórias que ganhou. Quando Tatsuya chegou a este mundo, ele tentou descobrir sobre os outros membros de sua família. Ele encontrou alguns deles, mas um membro de sua família o deixou chocado. A tia de Tatsuya, que era a mesma pessoa que ele tinha visto no anime. Ele pensou que outras famílias do anime também poderiam estar presentes neste mundo e tentou descobrir sobre elas também. Mas para sua sorte não havia outras famílias além da dele. Embora a única diferença entre sua família e a do anime fosse que ele não era parente de sangue de nenhuma delas, pois seu pai foi adotado naquela família. Depois que Miyuki parou de chorar, Tatsuya olhou para ela e ela olhou de volta para ele. Eles se encararam por um tempo antes de Tatsuya quebrar o silêncio e perguntar: o que você está fazendo aqui sozinha e o que aconteceu para você estar nessa condição? Ao ouvir sua pergunta, Miyuki olhou para baixo por um momento e então começou a explicar a situação para ele. Enquanto Miyuki estava em casa, ela recebeu a notícia de que sua mãe morreu em um acidente de avião, e assim como no caso de Tatsuya, sua família se recusou a aceitá-la em sua família e, portanto, foi colocada em um orfanato. Mas a condição no orfanato e o tratamento que ela recebeu lá foram muito severos. Ela foi intimidada, passou fome e foi obrigada a fazer trabalho manual, e isso também até que ela desmaiou diariamente. Não suportando aquele tratamento, ela fugiu do orfanato. Mas enquanto estava fugindo, ela se deparou com alguns homens que pensaram em vendê-la. Quando o medo tomou conta dela, uma onda de energia azul viajou de seu corpo e congelou aqueles que estavam se aproximando dela. Ouvir toda a história dela para dizer que Tatsuya estava bravo era um eufemismo. Ele estava fumegando de raiva e estava pensando em destruir tanto o orfanato quanto sua família. Mas parou de pensar nisso e olhou para Miyuki e deu um tapinha em sua cabeça e perguntou com um sorriso gentil no rosto: ei Miyuki, se você não tem para onde ir, por que não fica comigo? Miyuki, que estava gostando de receber tapinhas na cabeça quando ouviu seu irmão, ficou muito feliz e lágrimas de alegria saíram de seus olhos. Ela abraçou Tatsuya e disse um suave sim e adormeceu. Capítulo 8. Depois que Tatsuya levou Miyuki de volta para casa, ele lhe deu os primeiros socorros necessários. Enquanto aplicava o antisséptico, Tatsuya viu que Miyuki estava acordando. Quando Miyuki acordou, ela se viu em um quarto desconhecido. Ela começou a inspecionar o quarto e finalmente seu olhar parou em Tatsuya. Enquanto Miyuki dormia, Tatsuya já a havia avaliado e a única coisa a dizer era que Miyuki não era uma humana normal. Nome: Miyuki Shiba. Idade: 4 anos. Raça: humano. PV: 200. MP: 200. PC: 50. For: 8. AGI: 4. Fim: 10. Int: 30. SAB: 7. Lucro: 58. Habilidades: magia do gelo, magia do vento. Miyuki tem alta capacidade mágica e também tem afinidade com vento e gelo e se ela vai viver com Tatsuya, então ele precisa treiná-la seriamente ou ela pode sofrer no futuro. Após perceber que Miyuki estava olhando para ele, Tatsuya perguntou: você está bem agora? Miyuki apenas assentiu e sorriu. Tatsuya deu um tapinha na cabeça dela e disse: ok, parece que você está bem por enquanto. Tatsuya olhou para ela com uma expressão séria e disse: escute Miyuki, você não deve contar nada sobre a onda de energia azul para ninguém. Se te perguntarem o que aconteceu, diga apenas que eu te salvei. Eu te contarei sobre essa energia mais tarde, ok?
Miyuki também formou uma expressão séria no rosto, o que pareceu fofo para Tatsuya e disse, não contarei isso a ninguém, Onisama. Tatsuya sorriu e disse, agora que esse problema está resolvido, acho que deveríamos fazer algo sobre suas roupas. Nós iremos comprar roupas para você amanhã e você tem que ser admitida em uma escola também. Por enquanto, venha comigo. Tatsuya ajudou Miyuki a se levantar e a levou para a residência de Shidou. Ele tocou a campainha e esperou um pouco. Logo a porta se abriu e Grace apareceu. Ao ver Grace, Miyuki se escondeu atrás de Tatsuya. Ao ver as duas crianças na frente deles, Grace olhou para os dois com curiosidade e perguntou, o que aconteceu, Tatsuya-chan? E quem é a garota atrás de você? Tatsuya cumprimentou-a e disse, Grace-san, esta garota aqui é minha irmã Miyuki. Se não for um fardo, ela pode pegar emprestadas algumas roupas de Irina? Grace sorriu para ele e disse, claro, entre. Embora Grace estivesse um pouco confusa sobre o fato de Tatsuya ter uma irmã, ela ainda os deixou entrar, pois sabia que Tatsuya é uma pessoa confiável. Quando eles entraram na casa, Tatsuya olhou para Grace e perguntou, Toji-san está em casa? Grace assentiu e disse, ele está na sala de estar. Tatsuya assentiu e olhou para Miyuki e disse, vá junto com Grace-san e seja uma boa menina e não a incomode muito. Miyuki sorriu e disse, eu serei uma boa menina. Vendo os irmãos, Grace riu e tirou Miyuki dali e disse, agora eu tenho uma filha feminina, seria muito divertido te vestir, mas primeiro você tem que tomar um banho. Grace estava muito feliz agora, pois ela tinha a chance de ter uma experiência com uma menina feminina, não uma moleca como sua filha. Ao vê-la daquele jeito, Tatsuya sorriu ironicamente para ela e então entrou na sala de estar. Na sala, Toji estava assistindo TV, mas quando percebeu que alguém entrou na sala, ele olhou para a porta e encontrou Tatsuya lá. Tatsuya também olhou para ele e o cumprimentou. Tatsuya sentou-se na frente dele e perguntou, Toji-san, quero lhe pedir alguns favores. Toji ficou muito surpreso, pois Tatsuya nunca havia pedido ajuda a eles, e como ele estava pedindo ajuda, pensou que o assunto seria realmente sério. Toji também olhou para Tatsuya com seriedade e perguntou, claro, com o que você quer minha ajuda? Tatsuya assentiu e disse, há um orfanato que eu quero que você verifique se está sob a administração da igreja ou não e se estiver, você pode, por favor, destruí-lo. Ao ouvir seu pedido, Toji franziu a testa e disse, você sabe que está pedindo a um oficial da igreja para destruir uma propriedade da igreja, certo? Tatsuya assentiu e contou a Toji sobre as coisas que Miyuki lhe disse. Ouvindo Tatsuya, Toji ficou bravo e envergonhado. Bravo com os oficiais que estavam maltratando as crianças e envergonhado consigo mesmo por não perceber tais coisas. Toji pediu desculpas a Tatsuya e disse que investigaria o assunto o mais rápido possível. Enquanto conversavam, a porta se abriu e Grace entrou na sala junto com uma tímida Miyuki que estava usando um vestido fofo seguindo atrás dela. Ao vê-la daquele jeito, Tatsuya assentiu e disse, você está fofa, Miyuki, e sorriu para ela. Ouvindo seu elogio e vendo seu sorriso, Miyuki corou e olhou para baixo. Ao vê-la daquele jeito, todos riram. Toji se apresentou a Miyuki e também se desculpou pelo tratamento que ela recebeu no orfanato. De repente, Tatsuya olhou para ambos os Shidous e perguntou, também Toji-san, você pode fazer a papelada para fazer Miyuki frequentar a mesma escola que eu? Toji assentiu e eles continuaram a falar com eles por um tempo. Grace até perguntou a Miyuki se ela queria ser adotada na família deles. Quando Tatsuya ouviu isso, ele franziu o senho, mas imediatamente corrigiu sua expressão. Mas sua expressão foi notada por Miyuki, que ficou feliz que Tatsuya se importasse com ela e recusou a oferta de Grace. Logo a hora do jantar se aproximou e Irina também veio para casa. Ao ver Irina, Miyuki ficou um pouco cautelosa com ela, mas ainda assim conversou com ela enquanto Tatsuya e Grace foram para a cozinha preparar o jantar. Enquanto comiam, Grace fez a pergunta que fez todos engasgarem com a comida. Grace olhou para os irmãos Shiba e disse, seria muito bom ter uma filha como Miyuki. Enya Tatsuya, por que você não se casa com Irina no futuro e então Miyuki pode viver conosco? Mas assim que ela fez a pergunta, a temperatura da sala caiu imediatamente. Todos olharam para Miyuki, cujos olhos estavam cobertos por seus cabelos e ela estava murmurando, esposa Onisama. Ao vê-la daquele jeito, Tatsuya colocou uma mão em seu ombro e disse, Miyuki, Grace-san está apenas brincando. Sentindo a mão de Tatsuya em seu ombro, Miyuki voltou à realidade e assentiu e sorriu para Tatsuya. Ela então olhou para Irina e disse, eu não sei qual é sua relação com Onisama, apenas deixe claro que eu serei sua esposa. Quando ela disse isso, Tatsuya engasgou novamente com a comida e começou a tossir. Enquanto isso, Irina e Miyuki continuaram discutindo uma com a outra, com Irina continuando a negar que não gostava de Tatsuya e como Issei era melhor do que ele. Mas ainda estava se sentindo um pouco em conflito por dentro e Miyuki explicando como Tatsuya era o melhor de suas experiências passadas. Vendo os dois daquele jeito, os outros apenas sorriram e tentaram acalmá-los. Capítulo 9. Depois que a disputa entre Miyuki e Irina acabou, Tatsuya e Miyuki voltaram para casa e no dia seguinte foram comprar as coisas que Miyuki precisava. Por algum motivo, Grace também foi com eles e era a mais animada entre os três. Vendo seu entusiasmo, as pessoas que estavam ao redor deles ficavam olhando para eles de vez em quando. Depois de ir para casa naquele dia, Miyuki estava muito cansada, então Tatsuya apenas explicou a ela sobre magia e tudo mais, e eles decidiram praticar diariamente. Tatsuya também disse a ela que fez uma ligação mental com Miyuki para que pudessem falar um com o outro por telepatia. Mas o que Tatsuya não levou em consideração foi que através de sua ligação mental até mesmo Kurumi foi capaz de falar com Miyuki e portanto, Tatsuya teve que explicar sobre seu relacionamento. Miyuki e Kurumi discutiram por um bom tempo sobre a questão da esposa e finalmente decidiram dividi-lo. Daquele dia em diante, Miyuki começou a ficar grudada em Tatsuya cada vez mais. Ela dormia com ele e até tomava banho com ele também.
Tatsuya não tinha problemas com isso, pois aos seus olhos Miyuki ainda era uma criança. Miyuki também foi treinada por Tatsuya a partir daquele dia. Ele a levava para treinos matinais para deixar seu corpo um pouco mais forte, fazê-la sentir magia, já que ela ainda não estava acostumada, treiná-la em combate corpo a corpo para autodefesa e muito mais. A única coisa era que, embora ele próprio não tivesse que treinar tanto, ele ainda era um maníaco por treinamento e Miyuki já havia começado a experimentar isso. Embora ela fosse treinada ao extremo, ela sabia que Tatsuya estava fazendo isso apenas porque se importava com ele. Tatsuya também sentia que era importante, pois, embora não tivesse permissão para dizer a ela o que aconteceria no futuro, ele ainda sabia que se Miyuki não estivesse preparada até aquele momento, isso poderia levá-la a vários cenários de vida ou morte. Miyuki também era muito talentosa. Embora não tivesse a taxa de crescimento monstruosa de Tatsuya, ela ainda era muito talentosa. Ela absorvia tudo que Tatsuya jogava nela como uma esponja e sua convicção de fazer Tatsuya notá-la mais a levou ainda mais rápido a atingir seu objetivo. Por causa dessa velocidade de treinamento, Tatsuya também decidiu adicionar treinamento de espada em seu regime. Tatsuya também não ficou parado, ele próprio começou a praticar todos os tipos de armas e artes marciais. Ele até começou a aprender sobre várias estratégias de luta com Kurumi ou em livros sobre vários generais que ele conseguia na biblioteca ou com Touji. Ele também começou a retomar seus estudos para que pudesse ganhar o máximo de conhecimento possível, porque sabia que no futuro seria muito difícil entre os vários eventos que aconteceriam. Ao ver Tatsuya daquele jeito, a admiração de Miyuki e Kurumi por Tatsuya cresceu ainda mais. Agora Miyuki e Kurumi deixaram de lado suas diferenças, pois sabiam que estariam com Tatsuya no futuro e agora tentavam ajudar uma a outra o máximo que podiam. Kurumi até começou a ensinar Miyuki sobre chakra, mas descobriu que Miyuki só conseguia usar chakra para reforçar seu corpo e não conseguia usar ninjutsu, genjutsu ou taijutsu. Embora Miyuki tenha ficado desanimada no início, com a ajuda do incentivo de Kurumi e Tatsuya, ela superou e decidiu se destacar em seus próprios pontos fortes, deixando seu Oni-sama orgulhoso. Tatsuya também fez uma sala de treinamento especial com uma câmara de tempo hiperbólica com sua magia de espaço-tempo e começou a praticar todas as armas e movimentos que ele havia criado de diferentes animes e o inferno atirando seu próprio Kamehameha foi seu maior momento de sua vida. Era só que era o sonho de todos desde a infância e agora ele o havia realizado. Durante todo esse tempo, Irina também se tornou consciente de Tatsuya e agora tinha sentimentos complicados dentro dela. A discussão que Miyuki teve com ela fez perceber que ela não era a única garota perto de Tatsuya. Embora por um lado ela achasse que Sei era legal, mas ela sabia que Sei ainda achava que Irina era um garoto. Por outro lado ela sabia que Tatsuya sempre a ajudou e a tratou como uma garota que ela é. Ela queria concretizar seus sentimentos estando perto de Tatsuya, mas Miki sempre a atrapalhava e a impedia de fazer isso. Ao vê-la daquele jeito, seus pais ficaram um pouco preocupados com ela, mas não puderam fazer nada, pois ela foi quem se distanciou dele e teria que resolver isso sozinha. Assim como todo esse ano passou. Agora Tatsuya e Irina tinham 6 anos e Miyuki tinha 5 anos. Tatsuya decidiu levar Miyuki com ela no plano astral, pois há muitos monstros fracos nos quais Miyuki pode praticar lutas e ganhar experiência. Tatsuya também começou a passar mais tempo com os Shidous, pois sabia que no ano seguinte eles voltariam para a Inglaterra. Tatsuya também contou a Miyuki que ele era um imortal e um humano avançado e prometeu a ela que faria dela uma humana avançada também quando ela alcançasse um nível de classe alto. Pensando na recompensa que a faria viver com Tatsuya por muito tempo, o fogo dentro dela reacendeu e seu entusiasmo cresceu ainda mais. Ele também lhe dera um anel que esconderia sua presença e também lhe diria sua posição. Ela também poderia usar o anel para enviar um SOS em caso de emergências. O anel também tinha um enorme armazenamento dentro dele que funcionava exatamente como seu próprio armazenamento, só que o dela era limitado. Agora ele estava comprando algumas compras e algumas coisas que Miyuki havia pedido. Quando ele estava voltando para casa, ele chegou em frente a um parque. Ele viu que Irina estava lá e pensou em chamá-la, mas parou quando percebeu que ela estava com Issei. Ele suspirou e os deixou lá. Ele a havia avisado muitas vezes, mas ela não se importou com seus avisos. Agora estava chovendo muito e os irmãos Shiba estavam jantando pacificamente. Miyuki frequentemente encontrava chances de alimentar seu Oni-sama e Tatsuya recebia de todo o coração sua afeição e até mesmo a retribuía fazendo o mesmo. Seu momento de felicidade foi quebrado quando Tatsuya recebeu uma ligação em seu telefone. Miyuki ficou muito irritada e Tatsuya deu um tapinha em sua cabeça para confortá-la. Tatsuya suspirou e olhou para seu telefone, mas ficou confuso ao receber a ligação de Touji e atender a ligação. Olá, disse Tatsuya. Ao ouvir a voz de Tatsuya, Touji perguntou a ele seriamente. Tatsuya, você sabe onde Irina está? Ela ainda não voltou para casa. Tatsuya achou estranho que ela ainda não tivesse voltado e disse, não, eu não sei, da última vez que a vi, ela estava com Issei. Ao receber a resposta, Touji suspirou e disse, ok, se você descobrir algo sobre ela, me diga. Touji tentou o seu melhor, mas Tatsuya ainda podia sentir que Touji estava muito em pânico e preocupado com Irina. Tatsuya usou sua magia para encontrar Irina e descobriu que ela ainda estava naquele parque. Tatsuya contou a Miyuki sobre isso e imediatamente foi em direção ao parque. Quando chegou ao parque, encontrou Irina ainda sentada no banco. Ele foi até ela e a cobriu com um guarda-chuva. Quando Irina sentiu que alguém estava na frente dela, ela olhou para cima e viu que era Tatsuya. Tatsuya estava prestes a dizer algo, mas Irina imediatamente o abraçou e começou a chorar. Tatsuya apenas ficou lá e não disse nada e deu um tapinha nas costas dela. Depois que ela se acalmou um pouco, Tatsuya olhou para ela e perguntou, então, quer me contar o que aconteceu?
Irina, que o ouviu, ficou um pouco hesitante, mas ainda assim contou a ele. Irina disse a Tatsuya que enquanto eles brincavam no parque, Sei ainda estava falando bobagens de Rei do Harém. Irina, cujos sentimentos estavam ficando complicados dia após dia, decidiu perguntar a Issei o que ele sentia por ela. Issei, que ainda pensava que Irina era um garoto, disse a ela que ela era uma ótima amiga e tudo. Irina, que estava um pouco insatisfeita com sua resposta, perguntou a ele o que ele namoraria com ela se ela fosse uma garota. Ao que Issei imediatamente negou, dizendo que ele não gostava de garotos e mesmo se ela fosse uma garota, ela não seria do seu agrado. Ao ouvi-la, Tatsuya ficou muito bravo com Issei e quis matá-lo, mas se acalmou e consolou Irina, que começou a chorar novamente. Tatsuya, que viu que Irina não parava, tirou-a do abraço e olhou para ela e disse: calma, não é como se ele fosse a única pessoa no mundo. A perda é dele por perder uma garota tão incrível como você, Irina. Se ele não consegue aceitar você como você é, então ele não te merecia de qualquer forma. Não fique deprimida por causa dele e mostre a ele que você pode ser feliz mesmo que não esteja com ele. Irina, que o ouviu, parou de chorar e assentiu e olhou para baixo. Tatsuya, que viu que ela tinha se acalmado, carregou-a nas costas e levou-a para casa. Touji e Grace agradeceram e ele foi para sua casa. Enquanto ele estava no banho com Miyuki, ele percebeu que Miyuki não estava falando com ele como de costume, mas deu de ombros, pois estava cansado hoje e pensou em perguntar sobre isso em outra ocasião. Sem que ele soubesse, todo o seu confronto com Irina era conhecido por Miyuki porque enquanto ele falava, Kurumi havia conectado seu link telepático ao dela. Ao ouvir a história de Irina, Miyuki ficou muito brava com o garoto. Ela também pensou que agora Irina, que havia aceitado seus sentimentos, viria em direção a Tatsuya e estava pensando se a aceitaria ou não. Ela estava discutindo com Kurumi sobre esse assunto e ambos chegaram à decisão de lhe dar uma segunda chance. Enquanto ambos discutiam, Tatsuya percebeu que seu link estava conectado ao dela e ele também ouviu a discussão e disse: sabe, acho que tenho que proibir Kurumi de conectar o link, pois é uma questão de privacidade. Quando ouviram isso, Miyuki e Kurumi, que estava dentro dela, olharam para baixo com vergonha e não disseram nenhuma palavra. Capítulo 10 e 11. Depois daquele dia, Irina tentou ficar perto de Tatsuya como costumava fazer, mas Miyuki a interrompia na maioria das vezes e nas vezes em que Miyuki não estava por perto. Tatsuya a tratava com frieza e a tratava da mesma forma como quando ela era sua amiga. Irina tentou o máximo para mudar o comportamento dele, mas foi tudo em vão. Tatsuya também parecia permanecer inexpressivo na maior parte do tempo e só demonstrava suas emoções quando estava perto de sua família, Shidouz ou comendo gelatina de café. Tatsuya também havia declarado desenhar alguns dos mangás famosos de seu mundo anterior, pois sua conta estava começando a secar e sabia que mais cedo ou mais tarde ele teria que começar a ganhar dinheiro. Miyuki, que viu seu mangá se tornando mais popular, queria se gabar de seu Oni-sama para seus amigos, apenas para ser parada por Tatsuya, que lhe disse que se outros soubessem sobre ele, eles começariam a incomodá-los e ele não seria capaz de passar muito tempo com ela. Ao ouvir seu motivo, Miyuki franziu a testa e se desculpou pelo erro que estava prestes a cometer, mas também ficou feliz em saber que Tatsuya queria passar mais tempo com ela. O treinamento de Miyuki também aumentou e agora está mais difícil do que antes. Ela era talentosa, mas ainda não era de nível high. Sua determinação começou a diminuir e isso foi notado por Tatsuya. Ele estava preocupado com Miyuki e se perguntando sobre o que fazer para ajudá-la. Enquanto ele estava em um pensamento profundo, Kurumi veio em seu auxílio e disse que sabia de uma maneira de ajudá-lo. Tatsuya, que pensou que seria capaz de ajudar Miyuki, acreditou nela e concordou com o que quer que ela planejasse. Mas Tatsuya se arrependeu de sua escolha e era tarde demais para ele recuar. Embora Miyuki estivesse agora mais motivada do que nunca, a coisa que Tatsuya tinha que fazer quando ela alcançasse a classe alta era que ele tinha que beijar Miyuki. Tatsuya amaldiçoou Kurumi, mas Miyuki sempre o fazia parar fazendo ruídos sedutores em sua mente. Tatsuya, ao ouvir esses ruídos, imediatamente corava e começava a evitá-la cortando seu vínculo. Para Tatsuya, os poderes não eram a única coisa que crescia a uma taxa enorme, seu corpo também estava amadurecendo muito rápido e, embora ele tivesse entre 6 e 7 anos, sua aparência externa era como a de uma criança de 9 ou 10 anos e ele estava a caminho de onde as pessoas começariam a chamá-lo de bonito em vez de fofo. Tatsuya também tinha quase concluído seus estudos de nível colegial e agora estava ensinando Miyuki para também ajudá-la. Na escola e em outros lugares, muitos garotos tentaram se aproximar de Miyuki, mas pararam quando Tatsuya olhou para eles. Mas ainda assim alguns rapazes corajosos pensaram em testar as águas e encontraram sua morte pelas mãos de Tatsuya. As coisas eram semelhantes para as garotas que tentaram se aproximar de Tatsuya, mas Miyuki não ficou violenta com elas e apenas deu às garotas um olhar frio como gelo que se transformava em um sorriso brilhante sempre que Tatsuya olhava para ela. O tempo voou assim e um ano se passou e a hora de Irina voltar para a Inglaterra havia chegado. Agora mesmo Irina estava agarrada a Tatsuya como um koala e estava chorando enquanto Miyuki continuava dando a ela um olhar mortal. Mas ela ignorou e continuou dizendo coisas como ela não queria ir e tudo mais. Agora mesmo Tatsuya e Miyuki estavam na residência Shidou e Tatsuya estava preparando comida junto com Grace pela última vez. Embora todos estivessem tristes, eles sabiam que tinham que voltar. Irina tentou pedir aos pais para levarem os dois Shibas com eles, mas seus pais negaram, pois a razão pela qual eles estavam indo era treinar Irina para se tornar uma exorcista e sabiam que seria perigoso para os irmãos. Irina, ao ouvir isso, ficou realmente desanimada e abaixou a cabeça em silêncio. No dia seguinte, em frente à casa de Shidou, Tatsuya e Miyuki estavam lá se despedindo, mas Irina estava parada no canto, ainda olhando para baixo. Tatsuya, que a viu daquele jeito, foi até ela e deu um tapinha em sua testa com um pouco de força. Irina, que recebeu o golpe, ficou magoada e lágrimas se formavam no canto dos olhos.
Tatsuya olhou para ela e disse, porque você está triste. Não é como se não fossemos nos encontrar no futuro, você sempre pode voltar e estaremos aqui de qualquer maneira. Tatsuya se aproximou dela e beijou sua testa onde ele deu um peteleco. Irina, que estava corando muito por causa do beijo, não percebeu que Tatsuya amarrou algo em seu pescoço. Quando ela saiu do seu estupor, ela olhou para baixo e encontrou um colar de prata com um pingente em forma de asas de anjo que tinha uma pedra preciosa violeta, assim como a cor dos seus olhos. Irina estava prestes a se confessar para ele, mas parou quando Tatsuya colocou o dedo em seus lábios e disse, guarde isso para a próxima vez que nos encontrarmos. Irina estava corando, mas ainda assim assentiu. Tatsuya voltou para Shidous, que estavam olhando para ele, e Grace começou a provocá-lo. Enquanto isso acontecia, Miyuki veio até ela e olhou diretamente em seus olhos. Irina também olhou para seus olhos com seriedade. Tanto Tatsuya quanto Shidous estavam olhando para ambos com curiosidade. Miyuki quebrou o silêncio e disse, mesmo que eu não goste muito de você, você ainda era meu amigo, então sentirei sua falta. Mas não espere que eu deixe você ter Oni-sama facilmente. Miyuki disse a última parte com uma voz muito fria, mas Irina não vacilou e disse, não se preocupe, eu o reivindicarei de forma justa e honesta. Ambas se encararam por um tempo, mas deixaram isso de lado e começaram a sorrir. Todos eles pensaram que ambos chegariam a um acordo amigável agora, mas Miyuki disse, enquanto você estiver longe de Oni-sama até aquele momento, eu estarei muito à sua frente, então você não terá chance. Irina, que ouviu isso, franziu a testa e ambos começaram a discutir um com o outro. Ao ver os dois, os outros suspiraram, mas ainda sorriram, pois pensaram que ambos haviam se tornado mais próximos. Todos conversaram por um tempo e depois os Shidous partiram para seu voo. Capítulo 12. Depois que Irina voltou para a Inglaterra, Miyuki e Tatsuya começaram seu treinamento mais uma vez em um ritmo mais rápido do que antes. Miyuki dando tudo de si pelo beijo e Tatsuya fazendo seu treinamento pela primeira vez com seriedade, pois ele havia encontrado uma situação muito difícil. O problema é que Tatsuya sabia tudo sobre o que aconteceria no futuro, mas o problema que ele encontrou foi que ele não sabe quando diabos esses eventos acontecerão. Ele pensou que havia alguns personagens que ele queria salvar e decidiu que, como a maioria dos MCs nas diferentes fanfics que ele leu, ele os salvaria também. Mas ele esqueceu que esses MCs tinham um sistema que lhes dava uma missão para salvá-los ou estavam sozinhos para que pudessem chegar ao local do evento o mais rápido possível. Mas ele não tinha nenhum dos dois. Ele não tem um sistema que o guiaria e certamente explicar Miyuki e Kurumi sobre suas ações era um não, pois ele não tinha permissão para revelar nenhuma informação sobre o ser que o enviou a este mundo. Ele estava em um dilema e decidiu deixar por isso mesmo e pensou que deveria preparar a si mesmo e a Miyuki para o futuro em vez de se preocupar com aqueles sobre os quais ele não sabia nada. Ele pensaria sobre isso quando se deparasse com tal situação. Miyuki e Kurumi, que viram o rosto sério de Tatsuya durante o treinamento, ficaram hipnotizadas por ele e isso só fez com que Miyuki se esforçasse ainda mais do que antes. Tatsuya começou a ensinar a Miyuki formas difíceis de seu estilo espada encard e Miyuki estava sofrendo pela primeira vez em seu treinamento, mas a recompensa a manteve encorajada a continuar praticando sem se sentir deprimida. Miyuki também começou a aprender magia sensorial, teletransporte e voo e também gostou muito do treinamento de voo, pois era uma experiência nova para ela. Tatsuya também havia discutido com Miyuki para formar seu próprio time, pois ter algumas pessoas no grupo seria muito benéfico no futuro. Ele também havia decidido comprar a casa que os Shidous deixaram e convertê-la em um pequeno restaurante. Já que Shidous tinha ido embora agora e ele era quem cozinhava na família, sua habilidade culinária havia alcançado aquele nível sim. Sua culinária havia alcançado o nível de Fogansmos. Kurumi, que normalmente ficava fora do treinamento, também começou a ajudá-los a treinar, embora ela não possa ajudar muito Miyuki. Ela ainda ajudou a melhorar suas capacidades sensoriais e de se esconder, por isso agora Miyuki pode esconder sua presença sem o anel. Através do treinamento duro, porém eficaz de Tatsuya, tanto Tatsuya quanto Miyuki melhoraram muito. Tatsuya agora havia alcançado o nível em que podia lutar de igual para igual com os deuses dragões. Ele até tinha algumas habilidades que podiam destruir os dois em um instante. Quanto a Miyuki, ela havia alcançado o nível de classe alta ainda mais rápido do que a expectativa de Tatsuya. Quando Tatsuya disse a ela que ela havia alcançado o nível de classe alta e estava prestes a parabenizá-la ainda mais, foi interrompido por Miyuki, que de repente correu em sua direção e o beijou nos lábios. Tatsuya, que embora estivesse surpreso, não a rejeitou e agarrou a cintura de Miyuki e Miyuki, seguindo seu exemplo, envolveu seus braços ao redor do pescoço dele. A promessa de seu beijo foi transformada em uma sessão de amassos entre eles apenas para ser interrompida por Kurumi, que libertou Tatsuya de Miyuki e começou sua própria sessão de amassos, mas ela era um pouco mais agressiva do que Miyuki. Daquele dia em diante, tanto Miyuki quanto Kurumi sempre tentaram prendê-lo quando ele não estava ocupado, mas foi um pouco difícil para elas, pois Tatsuya, que agora havia registrado as duas como membros de sexos opostos, começou a acalmá-lo e esperar uma idade apropriada para que as coisas melhorassem um pouco, embora ele também demonstrasse afeição por elas de vez em quando, abraçando-as ou dando-lhes beijos leves para que não se sentissem tristes. Assim, 2 anos se passaram e Tatsuya agora estava apenas se concentrando em treinar Miyuki e coletar informações sobre a atividade sobrenatural que acontecia em sua área. Ele frequentemente lutava com Miyuki, que não conseguia acertá-lo e ficava muito irritado com esse fato. Enquanto ele olhava alguns documentos, ele recebeu uma mensagem da editora em cuja companhia ele costumava enviar seu mangá. Ele leu a mensagem e olhou para Miyuki e Kurumi, que estavam deitadas em seu colo enquanto ele acariciava suas cabeças. Ele perguntou, ei, eu preciso ir para Kyoto por algum motivo do meu mangá? Você quer vir comigo? Haverá um festival lá também. Podemos visitar o festival depois que meu trabalho terminar.
Ouvi-los os dois se animaram, especialmente Miyuki, que estava imaginando o tempo lindo que passaria com Tatsuya. Kurumi e Tatsuya também estavam sentindo o mesmo, pois seria a primeira vez que viriam um festival depois de virem a este mundo. Capítulo 13. Depois que foi aprovado que a família Shiba visitaria Kyoto, Miyuki e Kurumi começaram a fazer as malas para sua viagem a Kyoto. Eles estavam muito animados, pois seria a primeira vez que fariam uma viagem e não conseguiram conter sua excitação. Enquanto ambos estavam fazendo as malas, Tatsuya estava lendo alguns documentos e contratos. Ele finalmente decidiu construir seu próprio restaurante e estava revisando os contratos e outros documentos antes de assiná-lo. Ele decidiu começar o trabalho o mais rápido possível após retornar de Kyoto. Finalmente chegou o dia da viagem para Kyoto e todos os três, até mesmo Kurumi estava em sua forma humana, pois ela também queria aproveitar a viagem. Eles esperaram o trem e quando o trem chegou, todos se sentaram. Durante a jornada, muitos caras vieram e tentaram dar em cima de Kurumi. Alguns pervertidos até tentaram dar em cima de Miyuki também, mas todos estavam quase se mijando enquanto Tatsuya dava a todos eles um olhar mortal. Ao vê-lo daquele jeito, as duas garotas se mexeram em seus assentos e se inclinaram sobre o ombro dele. Ao ver a ação da garota, Tatsuya suspirou e envolveu seus braços ao redor delas. Quando o trem chegou a Kyoto, eles saíram e se encontraram com as pessoas que vieram escoltá-lo até o hotel. Depois de chegarem ao hotel, eles receberam as chaves dos quartos e ele conseguiu um quarto com cama de casal, exatamente como havia solicitado. O hotel também tinha um onsen que todos eles aproveitaram completamente e depois de aproveitar, todos caíram em suas camas. Pois Tatsuya tinha que ir para a reunião no dia seguinte. A reunião foi muito chata, mas ainda assim Tatsuya permaneceu atento durante toda a reunião. Depois que a reunião acabou, Tatsuya se despediu dos outros e chegou ao hotel, onde encontrou Miyuki e Kurumi já preparadas para passear. Vendo quão animados ambos estavam, Tatsuya entrou apressadamente no quarto para trocar de roupa e saiu. Eles estavam andando pela cidade com Miyuki e Kurumi arrastando Tatsuya. Vendo os dois daquele jeito, Tatsuya só lhes deu um sorriso irônico. As pessoas que viram os três, mesmo tendo inveja de Tatsuya, ainda estavam com pena dele. Enquanto elas aproveitavam a cidade, de repente Tatsuya ouviu alguém chorando, olhou ao redor, mas viu que não havia ninguém lá. Ele tentou se concentrar para encontrar a direção do som. Ao ver Tatsuya, as meninas pararam no meio do caminho e tentaram perceber o que Tatsuya estava fazendo. Assim que Tatsuya encontrou a direção do som, Tatsuya começou a segui-lo e as duas garotas que ainda estavam confusas, mas ainda o seguiram. Depois de caminhar um pouco, Kurumi também ouviu a voz e agora sabia o que Tatsuya estava fazendo e contou sobre isso para Miyuki. Eles continuaram andando e o volume continuou aumentando. Eles alcançaram a fonte da voz e encontraram uma garotinha provavelmente de 4 anos com cabelos loiros e roupas de sacerdotisa chorando e continuou murmurando, Okaya-san. Eles se aproximaram da garota e Tatsuya se agachou até a altura dela e deu um tapinha em seu ombro para chamar sua atenção. A garota que estava chorando olhou para cima e viu um garoto olhando para ela. Tatsuya olhou para a garota com um pequeno sorriso e perguntou: o que aconteceu? Embora soubesse que ela provavelmente havia perdido a mãe na multidão, ainda assim sabia que perguntar sobre isso a faria se sentir um pouco aliviada. A menina fungou e disse: não consigo encontrar Okaya-san, e começou a chorar novamente. Tatsuya pegou seu lenço e enxugou suas lágrimas. Ele deu um tapinha em sua cabeça e perguntou com uma voz calma e gentil: que tal ajudarmos você a encontrar sua mãe? Ao ouvir isso, a garota parou por um momento e olhou para Tatsuya, que a observava com uma expressão gentil no rosto. Tatsuya, que estava olhando para a garota, estava pensando: eu não esperava encontrá-la tão cedo. Ele já tinha percebido e parecia que os dois atrás dele também tinham percebido. A garota não era outra senão a princesa Yokai Kunou, uma raposa de 9 caudas. Kurumi, que assentiu, estava olhando para ela curiosamente, pois era a primeira vez que ela encontrava uma raposa de 9 caudas além dela. Konou, que ainda estava olhando para Tatsuya, assentiu. Ao vê-la aprovar, Tatsuya se levantou e disse: eu sou Tatsuya Shiba, prazer em conhecê-la e essas duas são minhas companheiras Miyuki e Kurumi. Ambas Miyuki e Kurumi acenaram para ela. Kunou também enxugou as lágrimas e disse: meu nome é Kunou e obrigada por me ajudar, Tatsuya-ni. Tatsuya, que a ouviu chamando Tatsuya-ni, deu um tapinha fofo em sua cabeça inconscientemente e Konou, que estava sendo acariciada, também estava em êxtase. Tatsuya parou e perguntou como ela se separou de sua mãe, ao que Konou disse que estava caminhando com sua mãe, mas começou a andar em uma direção diferente quando sentiu um cheiro bom e percebeu que não conseguia encontrar sua mãe. Ouvindo-a, Tatsuya pensou por um tempo e então a pegou no colo e a colocou em seus ombros e disse: vamos andar por aqui e se você encontrar sua mãe, é só nos dizer ok e ó. Eu te coloquei em meus ombros porque havia uma possibilidade de você se perder de novo se sentisse o cheiro de algo bom de novo. Konou, que o ouviu, ficou envergonhado e começou a bater a cabeça enquanto fazia beicinho. Ao ver os dois, Miyuki e Kurumi riram e Miyuki até tirou uma foto dos dois. Enquanto andavam por aí, Tatsuya e os outros compraram várias comidas e outras coisas. Kunou, que estava sentada nos ombros de Tatsuya, estava comendo algodão doce que Tatsuya segurava enquanto Tatsuya era alimentado por Miyuki e Kurumi de vez em quando. Konou estava gostando muito, pois era a primeira vez que ela interagia com pessoas assim, e não como uma princesa. Miyuki tirava fotos de todos eles de vez em quando. Ela até tirou algumas fotos embaraçosas para poder provocá-los no futuro. Enquanto eles estavam andando, de repente Kunou agarrou Tatsuya com mais força e disse: Tatsuya ni Okaya-san ali.
Tatsuya, que a ouviu, olhou na direção que ela estava apontando e viu uma mulher linda e peituda com cabelos loiros e vestindo um kimono amarelo que estava tentando o seu melhor para esconder seu peito. Ela estava parecendo muito preocupada e estava desesperadamente encontrando algo. Tatsuya tirou Kono dos ombros e empurrou-a levemente para frente e disse: vai. Ao ouvi-lo, Kono assentiu e correu em sua direção enquanto gritava: Okaya-san. Quando Yasaka ouviu uma voz com a qual estava muito familiarizada, ela olhou naquela direção e viu sua filha correndo em sua direção. Ela correu em direção a Kuno e a abraçou com força enquanto chorava junto com Kuno. Depois que eles se acalmaram, Kono contou a ela o que aconteceu. Yasaka olhou para os três e foi até eles e abaixou a cabeça e agradeceu. Todos acenaram com as mãos e disseram que estava tudo bem. Yasaka olhou para cima e se apresentou. Meu nome é Yasaka e eu sou a mãe de Kono. Eu agradeço muito por ajudar minha filha. Existe alguma maneira de eu retribuir o favor? Tatsuya disse que estava tudo bem, mas ela continuou insistindo. Finalmente suspirando em derrota, Tatsuya olhou para ela e disse: você pode pedir para alguém nos guiar por Kyoto. Já que você pode ver que somos apenas turistas aqui e não conhecemos a área tão bem. Seria uma grande ajuda se você puder. Ouvindo seu pedido, Yasaka sorriu e disse: não se preocupe, eu encontraria alguém para guiá-lo amanhã. Apenas me diga o nome do seu hotel e número de telefone. Tatsuya assentiu e ambos trocaram seus números de telefone e Tatsuya deu os detalhes que ela perguntou. Depois que isso acabou, Yasaka os convidou para jantar, para o qual Kuno também insistiu. Depois que eles concordaram com ela, Tatsuya foi novamente arrastado pelo caminho, desta vez por Kuno, e os outros três estavam rindo ao ver os dois. Durante o jantar, todos conversavam alegremente entre si e Miyuki também mostrou as fotos que havia tirado, e a maioria delas era muito embaraçosa para Kuno, que agora estava vermelha de vergonha, mas ainda estava se segurando enquanto Tatsuya acariciava sua cabeça para acalmá-la. Yasaka, assim como sua filha, estava feliz, pois também estava aproveitando o tempo daquele jeito e também estava feliz em ver sua filha sorrir. Quando eles chegaram de volta ao hotel, Tatsuya se virou para Kurumi e perguntou: então, o que você acha que pode vencê-la, Yasaka? Já que ela também é uma raposa de 9 caudas. Kurumi deu a ele um sorriso confiante e disse: claro que posso e além disso, você também está comigo e juntos podemos vencer qualquer um. Ela puxou Tatsuya para a cama junto com ela e Miyuki e ambos se aconchegaram mais perto dele. Tatsuya apenas suspirou e sorriu e então disse: isso é verdade, e adormeceu. Capítulo 14. No dia seguinte, Tatsuya, Miyuki e Kurumi estavam esperando o guia que os acompanharia por Kyoto. Depois de um tempo, Tatsuya recebeu uma mensagem de Yasaka dizendo que ela havia encontrado o guia e que o guia estava esperando por eles do lado de fora do hotel. Os três se levantaram e foram para fora do hotel. Assim que eles saíram do hotel, Tatsuya foi abordado por um borrão branco, mas ainda assim Tatsuya não disse nada. Tatsuya olhou para baixo e viu Kuno que estava sorrindo e esfregando a cabeça em seu estômago enquanto se agarrava a ele como um koala. Tatsuya sorriu olhando para ela e deu um tapinha em sua cabeça. Kuno, que recebeu o edpa, não disse nada e estava gostando. Yasaka veio até eles e disse: bom dia a todos, espero que estejam prontos para passear. Yasaka olhou para todos eles e sorriu. Todos eles assentiram e sorriram também. Miyuki olhou ao redor, mas viu que não havia ninguém ao redor deles. Ela então olhou para Yasaka e perguntou: onde está o guia de que você falou? Yasaka estava prestes a responder, mas antes disso Kuno levantou a mão e disse: minha mãe e eu seremos seus guias, ninguém conhece os lugares melhor do que ela. Ela disse isso e estufou o peito sentindo-se orgulhosa disso. Todos riram de suas ações e os três se curvaram para Yasaka e disseram: então estaremos sob seus cuidados hoje. Yasaka também se curvou para eles e disse: sim, cuidem de mim também. Enquanto eles estavam fazendo tudo isso, Kuno estava fazendo beicinho e desviou o olhar deles. Vendo suas ações, Tatsuya sorriu e disse: é claro que contaríamos com Kuno também. Enquanto ele dizia isso, Kuno olhou para eles com um olhar orgulhoso e disse: é claro que eu também guiaria vocês. Kurumi olhou para ela e disse: ok, nós também estaremos sob seus cuidados, Kono-chan. Enquanto isso acontecia, Miyuki tirou fotos de Kuno quando ela estava fazendo beicinho e pensou em provocá-la mais tarde. Durante o passeio, muitos homens estavam olhando feio para Tatsuya por estar cercado por mulheres bonitas. Alguns pervertidos estavam até mesmo olhando para Miyuki e Kuno. Ao vê-las daquele jeito, Tatsuya apenas lançou um olhar mortal para todas elas e todos aqueles homens desviaram os olhos. Ao ver suas ações, as meninas ficaram gratas, exceto Kuno, que nem sabia o que estava acontecendo. Até mesmo Yasaka ficou grata. Nenhuma mulher quer ser encarada por olhares lascivos e Yasaka, que estava acostumada a ser encarada por causa de sua beleza, ficou muito aliviada e se sentiu feliz. Miyuki e Kurumi tentaram se aproximar de Tatsuya e segurar suas mãos. Vendo que ambas estavam tentando chamar a atenção de Tatsuya, Kuno veio e tentou chamar sua atenção e pediu a Tatsuya para colocá-la em seus ombros como ontem. Tatsuya deu a Miyuki e Kurumi um sorriso impotente e levantou Kuno em seus ombros. Mesmo que as meninas estivessem fazendo beicinho e desviando o olhar, mas sabia que Kuno só queria aproveitar seu raro passeio com Tatsuya, que estava agindo como seu irmão. Ambas, Miyuki e Kurumi, olharam para Kuno com inveja. Kuno, que percebeu que elas estavam olhando para ela, mostrou a língua para elas. Isso fez com que ambas contraíssem os lábios e ambas foram até Tatsuya e agarraram seus braços. Tatsuya, que estava literalmente coberto por meninas, só conseguiu dar um suspiro cansado e continuou sua viagem como elas queriam.
Vendo suas palhaçadas, Yasaka riu, mas também sentiu um pouco de inveja deles, e Kurumi, que era sensível às emoções das pessoas, olhou para Yasaka com uma expressão travessa ao vê-los. Yasaka imediatamente desviou o olhar. Eles continuaram a passear pela cidade e, assim como ontem, continuaram a comer tudo o que achavam que seria delicioso. Vendo a quantidade de comida que os três, junto com Kunou, estavam comendo, Yasaka só conseguiu suspirar. Ela havia decidido que tinha que proibir Kunou de comer lanches por um tempo. Assim como aquela noite chegou, Yasaka se virou para os outros e disse: "Nós vimos todas as atrações locais aqui. Há algo específico que vocês queiram fazer?" Kurumi e Miyuki começaram a pensar no que fazer. Ao vê-los daquele jeito, Tatsuya suspirou e disse: "Vocês dois realmente esqueceram que viemos aqui para participar do festival." Tatsuya olhou para os dois com um olhar inexpressivo e ambos apenas riram sem jeito e arregalaram os olhos. Enquanto caminhavam em direção ao local onde o festival aconteceria, elas se depararam com uma loja de aluguel de yukatas e as meninas insistiram em usar um yukata para o festival. Miyuki, Kurumi e Kunou começaram a procurar yukatas na loja, deixando Tatsuya sozinho. Tatsuya suspirou e sentou-se sozinho no canto da loja, encostou-se na parede e fechou os olhos. Tatsuya percebeu que alguém estava vindo em sua direção, mas não abriu os olhos e disse: "Você não vai se trocar?" Ele abriu os olhos e viu que Yasaka estava parada na frente dela. Capítulo 15. Yasaka, que estava parada na frente de Tatsuya, balançou a cabeça e sentou-se ao lado dele. Ambos estavam sentados em silêncio com suas cabeças apoiadas nas paredes. Yasaka quebrou o silêncio e disse obrigada em voz baixa, mas Tatsuya ainda a ouviu e olhou para ela. Yasaka, que sentiu que ele estava olhando para ela, olhou de volta para ele e sorriu. Tatsuya ficou hipnotizado pelo sorriso dela, mas logo se recompôs e perguntou: "Por que você está me agradecendo? Somos nós que deveríamos agradecer por cuidar tão bem de nós." Tatsuya também sorriu sinceramente para ela e agora era a vez dela ficar hipnotizada, mas ela também se recompôs. Yasaka balançou a cabeça e disse: "Estou agradecendo por ajudar e passar um tempo com Kunou. Ela parecia estar sinceramente feliz quando estava com todos vocês. Nunca a vi sorrir tanto. Aquela pobre criança não tem um pai ou irmão para brincar e eu estou muito ocupada com meu trabalho, então sou muito grata por tudo isso." Tatsuya, que olhou para Yasaka com simpatia, disse: "Você não precisa ser grato a nós também gostamos muito da sua companhia e podemos entender bem a situação dela. Pois tanto eu quanto Miyuki perdemos nossos pais e você não precisa se preocupar com Kunou. Assim como nós, ela também tem alguém em quem confiar, na forma de sua mãe, e ela realmente gosta muito de você, então você não deve se culpar tanto." Tatsuya disse isso e inconscientemente deu um tapinha em sua cabeça. Yasaka, que recebeu o tapinha na cabeça, ficou um pouco surpresa, mas não o rejeitou e estava gostando. Fazia muito tempo que alguém não demonstrava afeição por ela e então ela estava saboreando esse sentimento. Depois de algum tempo, Tatsuya percebeu o que ele estava fazendo e imediatamente puxou sua mão e rapidamente se desculpou com ela. Yasaka ficou um pouco desapontada quando ele retraçou sua mão, mas a expressão envergonhada no rosto geralmente calmo e controlado de Tatsuya foi uma ótima visão para ela e ela decidiu provocá-lo ainda mais. Pensando que já havia provocado o garoto na sua frente o suficiente, ela se acalmou e disse: "Eu percebi isso há um tempo e queria perguntar isso. Mas você e Miyuki não são irmãos? Então, seu relacionamento com ela está bem?" Tatsuya, que a ouviu novamente, se acalmou e disse: "Mesmo que nos tratemos como irmãos, ainda somos primos sem parentesco de sangue, então nosso relacionamento está ok. Ela está morando comigo depois que seus pais morreram e por isso somos muito próximos. Pois somos os únicos que sobraram na família um do outro e essa proximidade fez com que tivéssemos sentimentos um pelo outro. Mas eu certamente não me importo de estar em um relacionamento com uma garota tão fofa como ela." Yasaka sorriu e ambos começaram a conversar um pouco até que os outros voltaram. Quando eles voltaram, Tatsuya ficou novamente atordoado ao vê-los em seus yukatas. E as meninas fizeram o melhor que puderam para mostrar sua beleza a Tatsuya. Ao vê-las daquele jeito, Yasaka riu e tirou uma foto delas. Miyuki usava um yukata azul celeste que, embora simples, ainda complementava sua beleza. Kurumi usava um vermelho sangue e, embora revelasse um pouco de seu peito, ainda tinha a aura de maturidade que a tornava bonita e sedutora. Konou estava usando um yukata rosa e ela estava muito fofa. Tatsuya saiu do transe e elogiou cada uma das garotas, o que as deixou muito felizes. Eles foram ao festival depois de trocarem de roupa para seus yukatas e lá também todos começaram a comer. Ao vê-los daquele jeito, Yasaka só pôde suspirar, mas ainda estava aproveitando junto com eles também. Eles também participaram de muitos jogos e os vendedores ficaram muito preocupados por causa deles, pois quase ganharam a maioria dos prêmios e os vendedores tiveram que implorar para que parassem. Muitos caras ousados tentaram dar em cima das garotas, mas um olhar furioso de Tatsuya e elas voltaram sem causar problemas. Enquanto a hora dos fogos de artifício se aproximava, Konou parecia um pouco inquieta. Tatsuya, que percebeu isso, olhou para ela e perguntou: "O que aconteceu?" Konou estava um pouco hesitante em contar a ele, mas o olhar sincero de preocupação em seus olhos a fez incapaz de fazê-lo e ela disse: "Eu preciso ir ao banheiro." Os outros que a ouviram suaram uma gota e estavam pensando por que ela estava tão hesitante em contar a eles. Yasaka suspirou e a levou para o banheiro. Depois de um tempo, o show de fogos de artifício começou, mas ainda não havia sinal de Yasaka ou Konou percebendo isso. Tanto Tatsuya quanto Kurumi ficaram preocupados e espalharam seus sentidos para procurá-los. Assim que descobriram, Tatsuya imediatamente enviou uma mensagem para Kurumi para proteger Miyuki enquanto ele estivesse fora. Kurumi queria retrucar, mas decidiu não fazê-lo, pois podia ver que Miyuki estava gostando do show e não queria preocupá-la.
Tatsuya foi até um canto e se teletransportou para a localização de Yasaka. Lá ele viu um velho armazém. Ele podia sentir muitas presenças lá dentro. Ele ativou seu Byakugan para ver o que estava acontecendo lá dentro, mas imediatamente franziu a testa e correu em direção ao armazém. Ele chutou a porta e viu muitos yokai lá dentro. Todos eles olharam para a porta quebrada e viram alguém parado ali. Um yokai aleatório liberou sua aura para assustar a pessoa, mas a pessoa não vacilou. Ao ver isso, ele ficou irritado e disse: Ei, quem diabos é você? Como ousa vir aqui? Você quer morrer? A pessoa, ou mais claramente Tatsuya, não disse nada e começou a caminhar em direção a eles. Alguns dos yokai que viram isso começaram a ficar nervosos, mas a maioria deles ficou furiosa e começou a liberar sua aura para assustá-lo. Tatsuya viu que os yokai estavam tentando intimidá-lo, mas foi tudo em vão. Tatsuya, que começou a ficar impaciente, pensou que deveria acabar com eles logo. Ele liberou um pouco de sua aura e disse enquanto levantava sua mão, estilo galé, lazer circos. Vários raios foram lançados da mão de Tatsuya e começaram a se mover em direção aos yokai em uma velocidade incrível. Os yokai ainda estavam chocados e ao verem um humano ainda não intimidado por eles e sentirem a enorme aura saindo dele não foram capazes de se mover quando o raio foi lançado em direção a eles. Quando perceberam já era tarde demais, pois o raio perfurou seu peito matando todos eles no processo. Confirmando que todos estavam mortos, Tatsuya foi em direção à sala onde sentiu a presença de Yasaka. Capítulo 16. Enquanto Yasaka levava Kuno ao banheiro, ela não percebeu que algumas pessoas a seguiam. Enquanto Kuno estava no banheiro, ela foi até uma árvore e sentou-se sob ela. Ela colocou a mão na cabeça onde Tatsuya a havia acariciado e esfregou inconscientemente. Um sorriso apareceu em seu rosto e ela começou a se lembrar de todas as coisas que fez com Tatsuya durante o dia. De repente, ela sentiu que algo estava prestes a atingi-la e imediatamente desapareceu daquele lugar e o lugar onde ela estava sentada agora tinha várias facas cravadas na árvore. Se ela não tivesse se movido, ela teria machucado o ombro. Ela estreitou os olhos e disse com uma voz fria: Quem ousa me atacar, venha na minha frente agora mesmo. Ela mais como exigiu. De repente, ela foi atacada de todas as direções, mas Yasaka não vacilou e fez uma barreira ao redor dela. Bem, nada menos do que se esperar do líder da facção yokai. De repente um homem com uma estatura enorme apareceu e ficou a alguma distância de Yasaka enquanto olhava para ela com um sorriso no rosto. Yasaka, que reconheceu o homem, tinha uma expressão enfurecida no rosto. Ela começou a liberar sua aura e perguntou em um tom frio e raivoso: O que você está fazendo aqui e como ousa me atacar? Você sabe que me atacar levaria a consequências sérias, certo? O homem, que provavelmente era um yokai, começou a rir maniacamente. Yasaka, que estava tentando descobrir por que ele estava fazendo isso, mas o homem parou de rir e respondeu às suas perguntas. O homem olhou para Yasaka com uma expressão animada e disse: Não haverá consequências porque a partir de hoje eu serei o líder da facção depois que eu te matar. Yasaka, que ouviu isso novamente, estreitou os olhos e disse: Você deveria parar de sonhar acordada. Você sabe melhor do que ninguém que não pode me derrotar e por causa dessa sua atitude você não foi feita líder. O homem ficou furioso e lançou um olhar odioso para Yasaka e disse: Aqueles malditos Geezers acham que você foi uma escolha melhor do que eu, hein? Eu vou lidar com eles quando terminar com você. Yasaka não disse nada e começou a atacá-lo com seu senjutsu. O homem também não ficou parado e encarou seus próprios ataques em direção a ela. Depois de alguns minutos de luta, o homem estava no chão e Yasaka olhou para ele friamente e disse: Renda-se agora e eu posso garantir que você não será morto. O homem, quando ouviu isso, bufou e disse, ainda agindo poderosamente como sempre: Vamos ver o que você pode fazer agora. O homem fez um flash brilhante e cegou a visão de Yasaka. Yasaka, que estava esperando um ataque, imediatamente fez uma barreira ao redor dela, mas ela não sentiu que nenhum ataque atingiu sua barreira. Ela abriu os olhos e viu que estava cercada por muitos yokai que estavam prontos para atacá-la a qualquer momento. Ela também percebeu que o homem também havia desaparecido de seu lugar. Yasaka estava prestes a atacar o yokai, mas parou quando ouviu a voz do homem. Não acho que seja uma boa ideia nos atacar. Pelo menos olhe para trás primeiro. Yasaka se virou com uma expressão de raiva no rosto, mas seu rosto imediatamente se transformou em um de preocupação. Não tão alto e poderoso agora, hein? O homem parado atrás dela era o mesmo homem com quem ela estava lutando um pouco atrás e ele havia capturado Kuno e estava apontando uma lâmina para o pescoço de Kuno. A boca de Kuno já estava amordaçada e ela também estava amarrada com correntes de contenção. Ao ver sua filha daquele jeito, Yasaka parou e disse: Deixe minha filha fora disso, ela não tem nada a ver com seu objetivo. Yasaka ficou muito brava, mas se acalmou pelo bem de sua filha. O homem olhou para Yasaka com diversão e disse: Como ela não está envolvida com meu objetivo, ela não é a princesa de yokai. Isso significa que eliminá-la também é muito importante para meu objetivo. Ouvindo isso, Yasaka tentou atacá-lo novamente, mas o homem disse: Não tente fazer algo estúpido, você não quer derramamento de sangue, quer? Ele moveu a lâmina para mais perto do pescoço de Kuno e um pouco de sangue saiu. Yasaka imediatamente parou e disse: Eu farei qualquer coisa que você quiser, apenas deixe minha filha em paz. Kuno, que ouviu isso, quis refutá-la, mas não conseguiu falar nada. Você fará qualquer coisa que eu disser, está certo? O homem se virou para um de seus subordinados e gesticulou algo para ele. O subordinado assentiu e se moveu em direção a Yasaka e a amarrou com correntes de contenção. Agora você não seria capaz de fazer nada desnecessário. Ele olhou para seus subordinados e disse: Homens, levem-na para o quartel-general, ainda exigimos que ela seja usada como moeda de troca contra aqueles velhotes.
Assim eles chegaram ao antigo armazém e Asaka e Kuno foram jogados no quarto em que o homem entrou. Kuno continuou chorando e tentava dizer algo, mas não conseguia. Ela continuou rezando para que alguém a ajudasse e a sua mãe pensou em Tatsuya. E Asaka estava preocupada com Kuno e pensava em maneiras de livrá-la daquela situação, mas nada lhe vinha à mente. O homem havia enviado alguns de seus subordinados para informar a facção Yokai sobre a situação e suas exigências e agora estava esperando que eles respondessem. O homem sentou-se em uma cadeira e começou a esperar. Depois de um tempo, o homem ficou entediado e olhou para Asaka e Kuno. Ele olhou para elas por um tempo e então uma expressão maníaca apareceu em seu rosto. O homem se levantou e caminhou em direção à mãe e à filha. Quando ele se aproximou deles, levantou o queixo de ambos com os dedos e disse: "Sabe de uma coisa? Vocês não parecem nada mal. Acho que podemos nos divertir, um pouco antes que as pessoas da facção cheguem." Ao ouvi-lo, Asaka entrou em pânico e disse: "Você pode fazer o que quiser comigo, mas por favor, não toque na minha filha, ela é apenas uma criança." Asaka disse com lágrimas escorrendo dos olhos. Konon não sabia o que estava acontecendo, mas quando viu sua mãe chorando, ela sabia que o homem queria dizer com diversão não era nada bom para elas. O homem riu como um sinistro e jogou Kuno para longe. Quando Asaka viu o homem se aproximando dele, ela sabia que estava prestes a ser devastada. Ela fechou os olhos e chorou silenciosamente para não deixar Kuno ainda mais preocupada. Ela também estava rezando para que alguém a ajudasse, pois estava com muito medo. Assim que o homem estava prestes a rasgar o kimono de Asaka, alguém chutou a porta para abri-la. Todos olharam para a porta e viram alguém parado ali. Quando a poeira baixou, Asaka e Kuno arregalaram os olhos quando viram quem estava ali. Não era ninguém menos que a pessoa que eles estavam esperando. Tatsuya. Capítulo 17. Depois de matar todos os yokai na sala, Tatsuya foi em direção à sala de onde sentiu a presença de Asaka e Kuno. Ele chegou mais perto da porta e a abriu com um chute. Quando a poeira baixou, Tatsuya viu o que estava acontecendo na sala e ficou furioso. Ele viu Asaka e Kuno amarrados e contidos por algum tipo de corrente. Mas o que o deixou furioso foi que o homem na frente dele estava prestes a estuprar Asaka. Tatsuya olhou para o homem friamente e decidiu que não daria uma morte fácil, como a que ele deu a outros yokai, para ele. O homem que estava prestes a estuprar Asaka ficou chocado quando a porta foi quebrada e um homem apareceu, mas ele estava confiante de que poderia derrotá-lo, pois ele era apenas um humano. Mas quando percebeu o olhar frio que Tatsuya lhe deu, ele estremeceu e começou a suar. Mesmo que ele estivesse um pouco mais sério do que antes, ele ainda acreditava que poderia derrotar Tatsuya. Ele olhou para Tatsuya com raiva e perguntou: "Quem diabos é você, seu bastardo? Como ousa estragar minha diversão com essa vagabunda?" E assim, ele continuou falando bobagens e falando mal de Asaka. Tatsuya, que estava ficando cada vez mais irritado, continuou andando em sua direção. Vendo que Tatsuya não iria responder, o homem começou a liberar sua aura. Sentindo a quantidade lamentável de aura que o homem estava liberando para intimidá-lo, Tatsuya parou no meio do caminho. Olhou para baixo e começou a pensar em uma maneira de dar a ele a pior morte possível, mas para os outros parecia que Tatsuya estava assustado. Ao vê-lo parar, Kono e Asaka começaram a derramar lágrimas, pois estavam se sentindo mal por envolver Tatsuya nessa confusão. O homem que viu que Tatsuya parou pensou que ele estava com medo. O homem tinha um sorriso no rosto, mas imediatamente se transformou em uma carranca pela próxima ação que Tatsuya fez. Tatsuya, que agora tinha pensado em um plano, não pôde deixar de dar um sorriso sinistro. Vendo seu sorriso, o homem ficou furioso e disse: "Você ousa rir de mim, o grande eu." O homem gritou e lançou um ataque em direção a Tatsuya. Vendo o homem atacar Tatsuya, Kono e Asaka fecharam os olhos, pois não queriam vê-lo morrer. De repente, um grito alto foi ouvido por eles, mas a voz não pertencia a Tatsuya. Ambos olharam para eles e viram que Tatsuya estava segurando o punho do homem e o esmagando enquanto olhava para baixo e o homem estava de joelhos e tentava suportar a dor. Tatsuya então olhou para cima e olhou diretamente nos olhos do homem com seu Rinnegan ativado. O homem e os outros dois ficaram surpresos com esse desenvolvimento. O homem que estava sendo encarado por aqueles olhos pensou que aqueles olhos podiam ver através de sua alma. Tatsuya, que estava esmagando sua mão, o soltou e abriu sua palma mirando nele e disse: "Shiha Tensei", e o homem foi jogado em direção à parede com uma grande força. Tatsuya andou em direção a Kuno e a trouxe para perto de Asaka. Ele olhou para os dois com um sorriso tranquilizador e disse: "Espere um pouco, eu vou te libertar depois de matar essa merda logo." Ele se levantou e caminhou em direção ao homem enquanto Kuno e Asaka continuavam olhando para suas costas. O homem que foi esmagado na parede se levantou e agora estava completamente sério. Ele olhou para Tatsuya com uma expressão de ódio e disse: "Eu vou te matar", e usou seu senjutsu para atacá-lo. Tatsuya mais uma vez apontou sua palma na direção dos ataques e os absorveu. O homem ficou estupefato com esse ato e agora estava pensando em uma maneira de sair dessa situação, mas seu pensamento foi interrompido por Tatsuya, que disse: "Você não pode sair dessa situação." Tatsuya, que ouviu seus pensamentos com sua telepatia, pensou em assustá-lo um pouco. O homem, quando ouviu as palavras de Tatsuya, ficou pálido. Ele entendeu que Tatsuya podia ouvir seus pensamentos também. Tatsuya sorriu para ele, mas esse sorriso lhe deu arrepios profundos. Como se o homem tivesse algumas dúvidas sobre a leitura da mente de Tatsuya, que foram esclarecidas quando Tatsuya disse: "Sim, eu posso ouvir." O homem sabia que estava em uma merda profunda agora. Tatsuya novamente lançou-lhe um olhar furioso, mas dessa vez ele também liberou sua intenção assassina. O homem que estava vivenciando tudo isso agora estava literalmente mijando nas calças. Tatsuya absorveu todo o chakra presente em seu corpo com seu Rinnegan e começou a esmagá-lo no chão ou na parede com sua telecinese, mas parou depois de um tempo.
O rosto do homem agora estava irreconhecível. O homem estava caído no chão com todos os ossos quebrados e o corpo coberto de sangue. Tatsuya caminhou até o homem e agarrou sua cabeça pelos cabelos e olhou diretamente em seus olhos, mas dessa vez ativando seu EMS e usou Tsukiyomi nele. Embora fosse Tsukiyomi, mas era o Tsukiyomi de Tatsuya e só há uma coisa que poderia ser dita sobre seu Tsukiyomi. Era o maior pesadelo de um homem. Tatsuya pode usar o Tsukiyomi normal também, mas ele também criou seu próprio Tsukiyomi de tortura especial. Dentro da mente do homem, ele podia ver e sentir a dor de seu 20 sendo cortado e seu corpo perfurado com espadas por 3 dias, mas fora dele. Apenas 10 segundos se passaram. O homem recuperou sua consciência, respirava muito pesadamente e olhou para Tatsuya com medo nos olhos. Tatsuya olhou para o homem por um tempo e pensou que era o suficiente para ele. Ele se levantou e começou a se afastar para o alívio do homem ferido. Mas antes que ele pudesse comemorar, Tatsuya olhou para ele novamente e disse, Amaterasu. O homem estava envolto em chamas negras e chorava e gritava de dor. Tatsuya foi em direção a Yasaka e Konou e os libertou e foi imediatamente abraçado por ambos. Yasaka e Konou começaram a chorar em seu abraço, mas ele não disse nada e os deixou chorar o quanto quisessem. Depois de um tempo, eles pararam de chorar e Tatsuya olhou para baixo e viu os dois dormindo em seu abraço. Ele deu um suspiro cansado e deu uma mensagem telepática para Kurumi contando a ela sobre a situação e também disse para eles voltarem para o hotel logo, pois ele iria levá-los de volta para lá, pois não sabia onde eles moravam. Tatsuya usou sua alteração de tempo, habilidade de Psyche, e consertou suas roupas e aparência e se teletransportou de volta para seu quarto. Capítulo 18. Na manhã seguinte, quando Yasaka acordou, ela sentiu que alguém estava segurando sua mão com força. Ela virou a cabeça e viu que quem a estava segurando era ninguém menos que sua filha Konou. Quando ela viu Konou, tudo o que aconteceu ontem voltou para ela e ela abraçou Konou com força. Poucos minutos depois, ela pensou que não era seu quarto e começou a olhar ao redor. Ela olhou para o outro lado e viu Miyuki dormindo ao lado dela. Seu olhar mudou novamente e pousou em Tatsuya, que estava dormindo em uma cadeira. Ela se lembrou de como ele a protegeu e Konou e não conseguiu evitar corar pensando em sua briga. Ela olhou para ele afetuosamente, mas foi tirada de seus pensamentos por uma voz. Então você se apaixonou por ele também, hein? Quando Yasaka virou a cabeça, viu Kurumi olhando para ela com uma expressão travessa e uma expressão presunçosa no rosto. O rubor de Yasaka aumentou, mas ela não negou sua declaração. Logo os outros começaram a acordar. Quando Tatsuya acordou, ele foi imediatamente agarrado por Konou em um abraço e ela começou a chorar novamente. Ao vê-la chorar, Tatsuya apenas a consolou e depois de um tempo ela parou de chorar, mas ainda não deixou Tatsuya. Tatsuya não teve problemas com isso e olhou para Yasaka. Yasaka, que havia se acalmado, olhou para Tatsuya com seriedade e perguntou, quem é você? Não, o que você é e qual é o seu propósito em vir para Kyoto? Ela olhou para Tatsuya com um olhar frio para intimidá-lo, mas Tatsuya permaneceu calmo e disse, eu sou um humano e viemos aqui em uma viagem, embora eu tivesse uma reunião no primeiro dia. Yasaka, que não encontrou nenhuma mentira em suas palavras, suspirou e disse, eu sei que é tarde, mas obrigada por salvar a mim e minha filha ontem. Se você não tivesse vindo, quem sabe o que poderia ter acontecido? Ela disse a última parte com um pouco de medo em sua voz. Tatsuya, que a ouviu, balançou a cabeça e disse, ok, eu vou sair, vocês devem se trocar e nós iremos tomar café da manhã depois disso. Tatsuya se levantou, se libertou do aperto de Konou, para sua decepção, e saiu do quarto. Todos olharam para ele sair e fechar a porta. Assim que a porta foi fechada, Miyuki se levantou e tirou algumas roupas de seu anel e as deu para Yasaka e Konou. Yasaka pegou as roupas de Kurumi e Konou pegou as roupas de Miyuki, embora fossem um pouco grandes para ela. Yasaka olhou para as roupas que ela e Konou pegaram e mudou seu tamanho com sua magia. Enquanto eles estavam se trocando, Konou disse de repente, mãe, quando eu crescer, vou me casar com Tatsuya Ni, e sorriu. Ouvindo-a, Miyuki parou de se trocar de repente e olhou para Konou e disse em um tom calmo, mas com raiva, desculpe Konou. Você não pode porque eu vou me casar com Onin-sama no futuro. Quando Konou ouviu isso, ela olhou ferozmente para Miyuki e disse não, ele será meu companheiro. Logo ambos começaram a se atacar. Kurumi olhou para a cena com diversão, mas Yasaka ficou muito preocupada ao vê-los. Ela também queria mostrar seus sentimentos, mas estava se sentindo complicada, pois já era casada e estava pensando se Tatsuya a aceitaria ou não. Kurumi, que sentiu a mudança em suas emoções, colocou a mão nos ombros de Yasaka e deu um sorriso tranquilizador e disse, não se preocupe, apenas seja fiel a si mesma, mesmo que eu seja sua amante. Ouvindo Kurumi tranquilizando-a, ela se sentiu um pouco feliz, mas também estava irritada, pois ela também estava em um relacionamento com Tatsuya. Yasaka suspirou e saiu da sala em que Kurumi também começou a discutir com eles, pois Konou ouviu que Kurumi também queria estar com Tatsuya. Assim que ela fechou a porta, ela encontrou Tatsuya encostado na parede. Ao notá-la, Tatsuya se endireitou e caminhou em sua direção. Quando ele chegou lá, ela olhou para Yasaka e perguntou, então, onde estão os outros? Mesmo que Tatsuya já soubesse o que estava acontecendo lá dentro com a ajuda de sua telepatia, ele ainda perguntou a ela. Yasaka olhou para ele e disse, eles estão dentro do quarto brigando sobre quem será sua esposa no futuro, você não é muito popular com as garotas? Yasaka, que estava deprimida, pensou em aliviar seu humor provocando Tatsuya. Tatsuya apenas suspirou e disse, você não precisa esconder seu medo, você sabe. Yasaka, que o ouviu, franziu a testa, mas logo recuperou sua expressão normal e perguntou, do que você está falando? Tatsuya ainda olhou para ela e disse, você pode parar de fingir, eu sei que você está assustada com os eventos de ontem, mas eu não vou te culpar por querer mostrar que é forte na frente de Konou, mas lembre-se de que você também tem sentimentos, então mostre-os.
Nem Kuno gostaria de ver você triste. Ele se aproximou dela, deu um tapinha em sua cabeça e deu-lhe um sorriso gentil. Yazaka, que ouviu o que Tatsuya disse, não conseguiu evitar e o abraçou e começou a chorar em seu abraço. Tatsuya apenas suspirou e continuou a acariciar sua cabeça. Ele pensou que Yazaka era uma mulher muito forte para manter todos aqueles sentimentos enterrados dentro dela e ainda agir normalmente. Assim que Yazaka se acalmou, Tatsuya olhou para ela e tentou muito segurar o riso. O rosto de Yazaka estava completamente inchado e todo o choro e ranho a faziam parecer muito engraçada. Yazaka, que viu Tatsuya tentando segurar a risada depois de olhar para o rosto dela, ficou envergonhada e começou a bater nele levemente e enterrou a cabeça no peito dele. Tatsuya se desculpou e enxugou o rosto com um lenço. Assim que ele estava prestes a deixar o abraço dela, Yazaka o abraçou com força e disse: "Podemos ficar assim um pouco?" Tatsuya suspirou e ele assentiu e deu um tapinha na cabeça dela. Ele sabia que seria repreendido por Miyuki, mas ainda assim ele não deixou Yazaka sozinha, pois sabia que ela não tinha ninguém em quem confiar. Yazaka tinha muitas responsabilidades, cuidar de sua filha e de sua facção sozinha, sem depender de ninguém, era um trabalho muito difícil. Mas ela ainda tentava o seu melhor para fazer tudo isso. Mas mesmo assim todos precisam de alguém em quem confiar e Yazaka sentia que podia contar com ele. Yazaka agora estava completamente acalmada e agora estava de volta ao seu eu alegre e brincalhão. Ela olhou para ele e disse: "Sabe, enquanto eles estão discutindo entre si, por que eu não levo você para mim?" Assim que ela disse isso, a porta se abriu e um unificado não foi ouvido. Miyuki e Kono começaram a discutir com Yazaka, mas ela estava muito calma. Kurumi se aproximou de Tatsuya e disse: "Então você percebeu também, hein?" Tatsuya se virou para ela e disse: "Sim, ontem quando cheguei lá, vi seu rosto cheio de medo e sei que ela não conseguia superar seu medo. Ele a teria consumido se ela não tivesse liberado tudo isso do seu peito." Kurumi, que o ouviu, apenas sorriu e pensou que estava certa em escolhê-lo como seu parceiro. Ela andou mais perto dele, agarrou seu rosto e lhe deu um beijo profundo. Os outros pararam de discutir e olharam para os dois com os olhos arregalados. Kurumi o liberou do beijo e disse: "Miyuki, desculpe, mudei de ideia agora, eu também vou tentar ser sua esposa." Ela disse isso com uma cara presunçosa e envolveu Tatsuya em um abraço. Os outros que saíram do choque pularam neles enquanto diziam coisas como eles não deixariam isso acontecer e tudo mais. Enquanto isso, Tatsuya, sobre quem tudo isso estava acontecendo, estava sendo sufocado por 4 garotas e tentava muito se agarrar à sua preciosa vida. Capítulo 19. Tatsuya de alguma forma escapou dos 4 e foi tomar café da manhã sozinho. Depois que terminou de comer, ele voltou para seu quarto e encontrou as meninas conversando e rindo juntas. Ele suspirou aliviado, pois elas pararam de brigar umas com as outras e estavam sendo amigáveis. Depois de um tempo, Yazaka perguntou a Tatsuya e aos outros se eles queriam ver o território yokai, com o que todos concordaram. Quando chegaram ao território yokai, muitos guardas yokai estavam perto deles e alguns até apontaram suas armas para eles apenas para receber um olhar frio de Tatsuya que os calou. Yazaka garantiu a todos que eles não eram suspeitos e eram seus convidados. Quando chegaram aos aposentos de Yazaka, eles viram muitos yokai lá, provavelmente preocupados com seu líder por causa dos eventos de ontem. Yazaka e Kono levaram seu tempo para assegurar a todos que estavam bem. Yazaka então os levou para um grande salão onde muitos yokai velhos estavam presentes. Eles começaram a discutir sobre o incidente que ocorreu ontem e, uma vez que a discussão terminou, todos os anciões se curvaram e mostraram sua gratidão a Tatsuya. Tatsuya também pediu que mantivessem a identidade dele e de seu amigo em segredo, pois ele não queria envolvê-los em problemas. Todos aceitaram seu pedido e prometeram não contar a ninguém sobre eles. Depois que a reunião terminou, Yazaka se despediu e foi fazer algum trabalho relacionado à facção, e Kuno levou os outros 3 e os levou para um passeio pela sede da facção. Eles ficaram surpresos ao ver tantos tipos de yokai e até mesmo o rosto estoico de Tatsuya se transformou em prazer enquanto ele esfregava as caudas ou orelhas de alguns yokai que concordavam com seu pedido. Vendo-o assim, e ela também se transformou em sua forma yokai para que Tatsuya a acariciasse também. Vendo seu ato estragado, Tatsuya riu, mas ainda fez o que queria e quando ele começou a esfregar os dois tinham uma expressão feliz no rosto. Ao vê-los, Miyuki e Kurumi sentiram inveja, pois ambos não podiam desenvolver caudas e orelhas como as de yokai. Pois Miyuki era apenas um humano e Kurumi só podia alternar entre um humano ou uma besta com cauda, mas não um yokai. Isso a deixou irritada, pois ela também era uma raposa de 9 caudas, mas suas condições eram muito diferentes. Daquele dia em diante, Tatsuya e os outros sabem que nem ele conseguiria manter a calma na frente de garotas bonitas com orelhas de animais. Depois do passeio, Tatsuya e os outros foram com Kuno para seus alojamentos. Eles decidiram tomar um banho e Tatsuya ficou animado com isso, pois era um onsen e ele realmente gostava de dar um mergulho em onsen. Ele entrou no banho, limpou seu corpo e então foi para o onsen e começou a relaxar, mas logo ouviu a porta do banho se abrir. Ele se virou e viu Yazaka e os outros lá. Ao vê-los, Tatsuya ficou nervoso e começou a ir embora, apenas para ser parado por Kurumi e Yazaka, que agarraram suas mãos e as colocaram entre seus seios e o puxaram para o banho junto com eles. Tatsuya olhou para os dois e eles olharam de volta para ele com um sorriso no rosto. Yazaka abraçou seu braço com mais força e disse: "Você acabou de entrar no banho. Você deveria ficar aqui um pouco mais. Não nos importamos que você esteja aqui." Tatsuya olhou para todos os presentes ali e suspirou em derrota. Ninguém ali estava incomodado com sua presença, então ele também decidiu não pensar muito sobre isso.
Ele fechou os olhos, assumiu uma posição confortável e então começou a relaxar. Ao ver que ele não estava nem um pouco incomodado com a presença deles, Yasaka ficou um pouco irritado. Os outros não tiveram problemas com isso, pois Miyuki e Kurumi estão acostumadas a tomar banho com ele e Kunou, assim como uma criança que ela era, não sabia de nada. Mas então Yasaka teve uma ideia e saiu da água e sentou-se em um banquinho próximo e se transformou em sua forma yokai e disse: Tatsuya, você me ajudaria a lavar minhas caudas? Tatsuya, que a ouviu imediatamente, abriu os olhos e olhou para ela. Ele viu 9 belas caudas douradas balançando para frente e para trás, atraindo-o cada vez mais. Ao ver Yasaka usando a fraqueza de Tatsuya, Kurumi e Miyuki não conseguiram deixar de olhar para ela com inveja. Yasaka tinha ouvido de seu subordinado sobre como Tatsuya estava interessado nas orelhas e caudas fofas de yokai. Pela primeira vez em sua vida, ela estava muito feliz por ter cuidado bem de seu pelo. Tatsuya, que se aproximou de Yasaka, acariciou suas caudas e pensou que elas eram muito macias. Ele começou a esfregar suas bochechas lentamente com suas caudas, aproveitando a sensação agradável que elas causavam. Yasaka, cujas caudas eram acariciadas por Tatsuya, estava corando e também se sentindo muito quente porque suas caudas também eram um ponto muito sensível para ela e toda vez que Tatsuya acariciava sua cauda, ela sentia um choque passar por seu corpo e finalmente, incapaz de suportar a sensação, ela se virou e deu um beijo profundo nele e então enfiou seu rosto em seus seios. Toda vez que Tatsuya tentava falar algo, ela sentia vibrações fluindo por seu peito, o que a deixava mais excitada. Vendo o que eles estavam fazendo, Miyuki imediatamente cobriu os olhos de Kunou. Kurumi estava aproveitando o show na frente dela, mas decidiu intervir ou a coisa tomaria um rumo errado. Kurumi se aproximou dos dois e puxou Yasaka para longe dele. Yasaka tentou se livrar do aperto de Kurumi, mas não conseguiu. Finalmente a realização a atingiu e ela ficou vermelha de vergonha. Ela imediatamente começou a correr em direção à porta e deixou a fonte termal o mais rápido possível, embora para Tatsuya parecesse muito fofo. Durante o jantar, Tatsuya sentou-se ao lado de Yasaka, que ainda estava se sentindo envergonhada. Tatsuya olhou para ela e suspirou. Ele manteve a mão sobre a dela e disse: Você não deveria se sentir envergonhada sobre isso, eu não estou bravo com você. Mas estou muito feliz que uma mulher bonita como você me aceitou. Ele deu um sorriso gentil para ela antes de dizer: Então, obrigado. Mas ainda saiba que eu ainda sou menor de idade, então você tem que esperar mais alguns anos antes que possamos nos divertir. Ele piscou para ela no final da frase. Yasaka ficou surpresa com a piscadela e seu rubor cresceu para um tom mais escuro de vermelho e ela desviou o olhar. Depois disso, eles continuaram a comer sem falar com ninguém. À noite, todos dormiam pacificamente exceto Tatsuya, que estava coberto por 4 meninas dormindo em posições muito estranhas. Na manhã seguinte, Tatsuya acordou e olhou para todos eles com um olhar culpado, pois ela também era uma daquelas pessoas que não o deixavam dormir em paz. Tatsuya e os outros estavam parados na estação de trem. Kunou estava agarrada a ele como um koala e estava dando a ele olhos de cachorrinho para ficar lá com ela. Mas Tatsuya manteve sua determinação e disse: Eu tenho que voltar por enquanto, Kunou, mas não é assim que não podemos nos encontrar no futuro. Eu irei visitá-lo de vez em quando e você também pode vir para minha casa para passar seu tempo lá. Ele deu a eles um sorriso, e então uma pequena pulseira e um anel apareceram em suas mãos. Ele deu o anel para Yasaka e a pulseira para Kunou. Ambos eram exatamente como o anel que ele deu a Miyuki e ele explicou a eles como usá-lo. Ambos estavam muito felizes que Tatsuya se importava com eles e viria em seu auxílio sempre que estivessem em apuros. Yasaka pediu para Tatsuya colocar o anel em sua mão e Kunou fez o mesmo. De repente, Yasaka agarrou o ombro de Tatsuya e mordeu seu pescoço. Ela deu a ele uma marca em seu pescoço e então lambeu sedutoramente e disse: Agora eu marquei você como meu companheiro, você tem que assumir a responsabilidade. Yasaka olhou para os outros 3 com um olhar triunfante que dizia: Estou na frente de vocês agora. Elas estavam prestes a atacar uma outra, mas então o trem chegou. Tatsuya suspirou aliviado e pensou: Graças a Deus elas não começaram a brigar aqui. Quem sabe o que elas poderiam ter causado? As meninas se despediram delas e entraram no trem, deixando Tatsuya, a mãe e a filha para trás. Kunou ficou muito triste ao vê-lo partir. Ela também queria marcá-lo como seu companheiro, mas ela ainda era muito jovem e não tinha permissão para marcar outros como companheiros. Tatsuya viu isso, aproximou-se dela e fez o lendário cutucão na testa de Tachi Uchiha e disse: Talvez na próxima vez, e entrou no trem. Kunou estava segurando a testa com um sorriso no rosto e ao ver a expressão feliz da filha, Yasaka não conseguiu deixar de sorrir também. Capítulo 20. Depois de retornar de Kyoto, Tatsuya e os outros tinham começado novamente o treinamento e Tatsuya também tinha começado a andar e abrir seu restaurante. Ele ainda tinha alguns fundos sobrando, mas não queria correr riscos. Tatsuya também começou a aumentar o treinamento de Miyuki mais uma vez, pois ele não queria vê-la na mesma situação que Yasaka e Kunou acabaram de encontrar. Era verdade que ele a salvaria também, mas o que ele faria se ela não pudesse contatá-lo ou ele não pudesse alcançá-la durante uma emergência? Miyuki estava lutando para acompanhar seu treinamento, mas depois de descobrir sobre o motivo de treiná-la tanto assim por Kurumi, ela não desistiu e tentou o seu melhor para acompanhá-lo. Tatsuya também havia prometido a ela que faria uma arma especial para ela se ela conseguisse acertá-lo durante os spars. Tatsuya também saía com Miyuki e Kurumi de vez em quando como recompensa para que elas continuassem com seu treinamento, então elas não reclamaram nem um pouco, pois achavam que a recompensa valia o trabalho duro que faziam.
Miyuki também foi capaz de acertar um golpe em Tatsuya após um mês de treinamento, e assim como Tatsuya prometeu, ele deu a ela uma espada verde azulada que parecia ser feita de gelo, basicamente a espada de Eugeudição, mas com uma cor ligeiramente esverdeada. A espada era capaz de manipular gelo e vento sem nenhum problema e também podia mudar seu tamanho. Os poderes da espada também cresceram junto com ela. Vendo o progresso de Miyuki, Tatsuya ficou muito satisfeito, pois ela já havia alcançado o nível de classe alta e com sua nova espada, ela também poderia enfrentar alguns seres de classe baixa, a Ultimate. Tatsuya também ensinou Miyuki a voar com a ajuda do Ki. Embora ela tenha tido problemas em aprender a manipulação do Ki, mas finalmente conseguiu, embora seus ataques de Ki não sejam muito poderosos. Então ela só os usa para voar. Depois de meses de trabalho duro, ele finalmente conseguiu abrir seu restaurante. Ele decidiu que seria o cozinheiro e pediria a Kurumi para ser sua garçonete. Durante a primeira semana de restaurante não havia muitos clientes, então foi fácil para eles. Mas depois de provar sua comida, mais e mais pessoas começaram a ir lá e a carga de trabalho sobre elas aumentou. Kurumi não teve nenhum problema, pois ela só precisava servir a comida e receber os pedidos e tinha resistência de uma besta com cauda para fazer isso. Mas para Tatsuya era uma história diferente. Ele estava apressado com os pedidos a ponto de usar clones das sombras para ajudá-lo a cozinhar e comprar os ingredientes que se esgotavam em um ritmo muito rápido. Vendo seu progresso, muitos restaurantes próximos tentaram causar confusão em seu restaurante, mas Tatsuya, que ouviu suas segundas intenções, usou seus poderes para mudar um pouco suas memórias, de modo que eles apenas sentavam e aproveitavam a comida e deixavam uma grande gorjeta. Tatsuya e os outros dois também notaram que muitos seres sobrenaturais vinham jantar em sua casa, mas a maioria deles era de classe baixa ou média, então não eram uma ameaça para eles. Tatsuya até convidou Kunou e Asaka para seu restaurante e ambos ficaram surpresos ao ver a correria no restaurante, mas assim que provaram a comida, perceberam o motivo da correria. Tatsuya também começou a escrever romances e desenhar mangás que eram famosos em seu mundo anterior. Ele começou a publicar Harry Potter para o romance e One Piece para o mangá. Quando ele foi para a editora, as pessoas de lá apenas sentiram que a criança estava apenas brincando, mas depois de ler seu trabalho, essas mesmas pessoas estavam de joelhos na frente dele, solicitando que ele publicasse seu trabalho lá. Tatsuya, que ficou ciente da situação, começou a sugar o máximo que podia. Os superiores da empresa ficaram felizes que ele decidiu publicar seu trabalho lá, mas ainda assim o contrato que fizeram com ele era demais para um novo escritor e eles sentiram que foram enganados, mas uma vez que seu trabalho foi publicado, o hype que ele criou fez essas pessoas esquecerem disso e agora estavam felizes por terem aceitado sua oferta. Ele manteve sua identidade em segredo, pois não queria mais problemas do que já estava enfrentando e usou o pseudônimo Saitama. Ele usou esse nome porque pensou que as pessoas na editora o chamando de Saitama Sensei, como Geno seria engraçado. Agora mesmo Tatsuya saiu de casa e está indo para o restaurante ao lado de sua casa. Tatsuya já havia empregado alguns de seus clones lá antes de ir para sua casa para descansar um pouco e agora ele estava voltando ao trabalho. Tatsuya olhou para seu restaurante e viu que estava lotado como sempre. De repente, Tatsuya notou duas pessoas do lado de fora de seu restaurante. Uma estava usando uma roupa de garota mágica e a outra estava usando uma roupa de empregada. Para uma pessoa normal, elas pareceriam cosplayers, mas ao vê-las, Tatsuya franziu um pouco a testa. As pessoas eram ninguém menos que Serfal Leviathan, um rei demônio, e Graifia Lucifage, a rainha mais forte. A princípio, Tatsuya pensou que eles vieram investigar sobre ele e os outros, mas suspirou quando leu suas mentes com telepatia. Eles não estavam aqui para investigação. Parecia que Serfal e Graifia se conheceram em um comic que eles vieram visitar. Serfal veio sozinha para encontrar algum material sobre garotas mágicas e Graifia veio para acompanhar Rias e depois de se conhecerem, ambos decidiram se encontrar. Rias não se juntou a eles e voltou para o submundo. Tatsuya pensou um pouco e então decidiu falar com eles. Ele também estava interessado em se encontrar com os dois, pois já os tinha visto no anime antes. Ele também queria tirar uma foto com Serfal, pois também tinha visto o anime da garota mágica junto com Miyuki, que também era fã, e ele também achou que era muito bom. Ele não estava mais nervoso, pois agora sabia que eles não estavam ali para investigá-lo e mesmo que as coisas dessem errado, ele poderia facilmente vaporizá-lo sem muita dificuldade. Ele se aproximou delas e viu as duas conversando enquanto estavam na fila para entrar em seu restaurante. Ele agarrou o vestido de Serfal com os dedos e o puxou levemente. Quando Serfal percebeu que alguém estava puxando seu vestido, ela se virou para ver quem a estava chamando. Quando ela se virou e viu um garoto bonitinho parado atrás dela, Graifia também seguiu seu olhar para ver quem a estava chamando. Tatsuya, que viu o rosto de Serfal de perto, pensou que ela era muito bonita, mas ainda permaneceu calmo. Ele deu a ela um sorriso gentil e perguntou: "Você está fazendo um cosplay de garota mágica leitosa?" Serfal, quando ouviu a pergunta do garoto, ficou animada e disse: "Sim, eu sou a garota mágica Leviathan", e fez a pose que ela fazia no anime. Tatsuya achou que ela parecia fofa, mas ainda permaneceu calmo e disse: "Eu também sou fã. Posso tirar uma foto com você?" Serfal ouviu e começou a balançar a cabeça ferozmente e disse: "Sim, você pode." Ao vê-la acenar daquele jeito, Tatsuya começou a rir levemente, mas ao vê-lo rir, todas as garotas, incluindo Serfal e Graifia, que estavam olhando para a interação entre ele e Serfal, só tiveram um pensamento: fofo. Serfal imediatamente o abraçou e começou a esfregar suas bochechas com as dela e disse: "Tão fofo." Tatsuya não se importou com ela, pois ele também se sentia bem e a deixava fazer o que queria.
Serfal se acalmou e olhou para Graifia, que também se acalmou depois de ver sua fofura e disse: Fia-chan, você vai tirar uma foto nossa? Ao ver Graifia concordar, Tatsuya deu seu telefone para ela e disse: obrigado. Graifia assentiu e tirou a foto dos dois e devolveu o telefone para ele. Tatsuya pegou o telefone e disse: obrigado, meu nome é Tatsuya Shiba, prazer em conhecê-lo. Serfal e Graifia assentiram e então Serfal disse: prazer em conhecê-la também Tatsuya-chan, meu nome é Serfal Leviata, mas você pode me chamar de Será-chan ou Levi-tan, e aqui está ao meu lado, Graifia curvou-se e disse: prazer em conhecê-la, meu nome é Graifia Lucifage. Ela curvou-se novamente, dessa vez Tatsuya também curvou-se. Ele então olhou para ela curiosamente e perguntou: por que você está usando um uniforme de empregada? Você também está fazendo cosplay? Ouvindo isso, Serfal começou a rir e disse: eu disse para você usar outra coisa. Graifia a ignorou e disse: não, essa é minha roupa de trabalho. Tatsuya não perguntou mais sobre as roupas de empregada, pois ele pensou que ela gostava disso, já que ela até usava em lugares públicos também. Todos começaram a conversar enquanto esperavam na fila. Na maioria das vezes, Tatsuya e Serfal discutiam sobre o anime. Graifia não ficou muito incomodada com isso, ela até se sentiu um pouco grata por não ter que encarar a garota hiperativa que veio junto com ela. Quando chegou a vez deles, Serfal olhou para Tatsuya e disse: Tatsuya-chan, venha comer conosco, seria mais divertido. Você não se importa com Graifia, não é? Serfal olhou para Graifia para confirmar, e ela sentiu com aprovação. Ela teve uma boa impressão de Tatsuya e pensou que ele era mais bem comportado do que uma certa garota otaku ruiva. Vendo Graifia aprovando seu pedido, Serfal ficou muito feliz. Ela achou que Tatsuya era muito bem cortado, assim como Sona, e também não agia friamente com ela, e também demonstrava interesse em garotas mágicas. Ela ficou muito feliz por finalmente conhecer alguém com quem pudesse falar livremente sobre seu hobby. Ela estava prestes a perguntar a Tatsuya novamente, mas quando olhou para trás, Tatsuya tinha ido embora. Ambos o procuraram, mas não conseguiram encontrá-lo. Serfal ficou muito triste, mas Graifia a confortou e disse que ele poderia ter voltado para seus amigos ou pais. Serfal só conseguiu suspirar e então ambos pediram sua comida. Enquanto conversavam, alguém colocou os pratos que eles pediram na mesa. Ambos ficaram hipnotizados pelo aroma que saiu do prato, mas voltaram de seus pensamentos quando ouviram uma voz familiar. Espero que você goste da comida. Eu trabalhei duro para prepará-la para você e também adicionei uma sobremesa. Ambos olharam para a fonte da voz e viram Tatsuya parado ali em traje de chefe e sorrindo para eles. Ele se curvou para eles e então os deixou. Ele também costumava servir comida aos clientes enquanto Kurumi estava no intervalo, e ele também era bem conhecido entre os frequentadores. Serfal saiu do choque e disse: espere, Tatsuya-chan, você trabalha neste restaurante? Tatsuya olhou para eles e apenas sorriu e depois voltou para a cozinha.